Qual é o segredo para levar a sua carreira de onde ela está hoje para o nível que você realmente deseja e que você sabe que merece? Muita gente por aí acha que o segredo é se matar de trabalhar todos os dias, fazer hora extra, desmarcar compromisso pessoal para mostrar que você é a pessoa que realmente trabalha. E aí você acredita nisso, faz o seu trabalho e o trabalho de mais 2 pessoas, só que você não ganha 2 vezes mais por isso. Se o segredo fosse se matar de trabalhar, o Eric não estaria conseguindo promoção atrás de promoção depois de finalizar o meu curso. E você acha que ele está se matando de trabalhar para isso? Não. A vida dele está cada vez mais equilibrada. Eu consegui me tornar uma pessoa mais livre e a partir daí eu consegui traçar a jornada que eu quero para minha vida. Eu acabei, inclusive, sendo promovido 2 vezes no meu trabalho. Consigo curtir as pessoas ao meu redor com a maior leveza. Também já devem ter te dito que o segredo para alavancar a sua carreira é ser o eterno puxa-saco, sabe? Aquela pessoa que está sempre atrás de uma vantagem, a pessoa que, na primeira oportunidade que tiver, vai puxar o tapete de alguém. Mas se fosse assim, o meu aluno Alex não teria conseguido ser aprovado em uma entrevista para uma empresa global e dobrar o próprio salário em 3 meses, sem precisar puxar o saco de ninguém. Eu estava trabalhando em uma empresa multinacional, ganhando um salário totalmente dentro da média. Eu acabei tendo uma desavença com um desses gerentes que não era o meu gerente direto. Eu fui recomendado a estar buscando uma nova oportunidade e eu estive na procura de um emprego por aproximadamente 2 meses. Em questão aí de poucos dias, poucas semanas, eu já fui contratá-lo para atuar nesse cliente, que até então era o meu cargo dos sonhos lá do futuro. Eu não imaginava que eu teria essa realização agora, que eu estou ganhando praticamente 2 vezes mais do que eu ganhava há 6 meses atrás. Já devem ter dito para você também que para alavancar sua carreira você precisa simplesmente ser o profissional que tem a melhor capacitação técnica, o profissional com a entrega mais qualificada, o profissional mais habilidoso tecnicamente, o melhor tecnicamente naquilo que você faz. Mas se fosse só de conhecimento técnico que você precisasse para alavancar sua carreira, a minha aluna Natália não teria conseguido multiplicar suas fontes de renda e melhorar drasticamente a relação que ela tem com os clientes dela. O que mudou na sua vida depois que você conheceu a Neurovox, né? Na verdade, é o que não mudou, né? Porque é o âmbito profissional, o âmbito pessoal, o âmbito de relacionamento, tudo isso melhorou drasticamente na minha vida. Eu consegui ter novas fontes de renda, que pra mim era uma coisa totalmente inviável. Eu sei, você ouviu a vida toda que o seu crescimento profissional estava diretamente atrelado apenas às suas habilidades técnicas. E sim, claro que conhecimento técnico é importante. Afinal, se não fossem as suas habilidades técnicas, você provavelmente nem estaria fazendo o que você faz hoje. Mas por que será que, mesmo você se esforçando tanto, derramando sangue, suor e lágrimas, fazendo o seu trabalho melhor do que os outros, você ainda vê pessoas que fazem um trabalho pior que o seu, pessoas que se empenham menos do que você, crescendo, prosperando, ganhando aumentos, sendo promovidas enquanto você está aí, trabalhando horas e horas, mas sem saber por que você não consegue os resultados profissionais e financeiros que você deseja e que você merece? Por que isso acontece? É porque talvez você não esteja colocando hoje o seu foco nas competências que o mercado realmente valoriza. Competências capazes de tornar você melhor do que 99% dos outros profissionais. Competências capazes de destacar você, de blindar você contra a concorrência e contra qualquer crise. Competências que, infelizmente, são raras. E justamente por serem raras, os poucos profissionais que possuem essas competências são disputados à tapa por empresas e por clientes. E não sou eu que afirmo isso. São os estudos científicos mais sólidos e atuais sobre carreira e negócios. Estudos que eu vou mostrar para você em detalhes. A má notícia é que ninguém te ensina essas competências na escola, na faculdade, na pós, no MBA. Mas a boa notícia é que essas competências podem sim ser aprendidas e por qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. O conhecimento está ao alcance, você só precisa se comprometer. E eu digo isso como neurocientista, como empresário e professor que sou.
E há mais de uma década eu ensino essas mesmas competências dentro das maiores empresas nacionais e multinacionais, e agora chegou a hora de colocar esse mesmo conhecimento nas suas mãos. Eu vou te dar o caminho, passo a passo, para você mudar para sempre os seus resultados profissionais e financeiros. O caminho para você fazer parte do 1% que ganha mais dinheiro no mercado. Aquele 1% que não só elevou a carreira financeiramente, mas também tem tempo e qualidade de vida para aproveitar tudo que isso traz. Eu vou te entregar o guia completo nestas 4 aulas gratuitas junto comigo, porque você merece isso. Você merece ser reconhecido, respeitado e valorizado como profissional. Você merece que o dinheiro não seja uma fonte de preocupação, e sim uma fonte de tranquilidade na sua vida. Você merece poder fazer compras sem ficar comparando preço, poder comprar o que você realmente deseja para você e para sua família. Você merece ter tempo para o seu lazer, ou para ver seus filhos crescerem, para curtir a sua família e a sua vida. Você merece fazer aquela viagem dos seus sonhos 1, 2 vezes por ano com folga, sem comprometer o seu orçamento. Você merece ser mais do que bom. Você merece ser indispensável. E a hora é agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mapa do Crescimento Profissional. Tenho um negócio saudável e próspero hoje, graças aos ensinamentos do professor Pedro Calabrese. Então, financeiramente, minha vida melhorou bastante. Hoje consigo fazer um salário que eu jamais imaginei que eu poderia fazer. Para mim foi transformador. Apesar de ser um desafio grande, porque são quase 40 anos de vida e a pessoa, né, tem os próprios hábitos para mudar, não é uma coisa rápida. Mas o pouco tempo, nesses 2 anos eu evolui muita coisa e para mim não tem preço. Foi um divisor de águas assim na minha carreira e desde então o meu faturamento da empresa ele subiu de forma considerável. Sinto-me muito feliz porque já não vivo com medo de perder o meu emprego. Sinto muito satisfeita, muito realizada por ter descoberto o meu propósito de vida. Se você está procurando um meio para você progredir, se desenvolver e ter uma transformação, eu não posso recomendar ninguém mais do que o professor Pedro Calabrese. Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que alegria estar junto com vocês aqui. Primeira coisa que preciso saber, estou com o chat aqui, olhando atentamente os comentários de vocês, todos muito queridos aí no nosso vídeo de introdução. E eu quero agradecer a sua presença por estar aqui ao vivo junto comigo nesta noite quente. E olha, se está quente para você, imagine para mim que estou aqui vestido de terno. Mas eu estou brincando, aqui está até frio por causa do ar-condicionado, então estou confortável. Na verdade deve estar desconfortável para o Eli, que está ali atrás da câmera, para o Alexandre e para o Davi, que estão aqui ao meu lado, que são os que estão de bermuda e camiseta aqui, porque hoje tá sacanagem. Está muito quente aí onde você está? Onde você está, aliás, conte para mim de qual lugar deste nosso planeta você fala. Galera da Sociedade Neurovox em massa aí, falando Somos SN, sejam bem-vindos. Sejam... Oi? Ah, sim, tá. Um probleminha de áudio aqui, vamos lá, que eu já resolvo no meu... As pessoas estão reclamando no chat que o microfone está baixo. O microfone está baixo, então vamos aumentá-lo. Vamos aumentá-lo e colocá-lo num volume adequado para que todos consigam ouvir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso evento ao vivo, a nossa primeira aula do Mapa do Crescimento Profissional. E eu quero que você me diga no chat, olha só, gente, tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente, tem gente da Austrália, tem gente dos Estados Unidos, tem gente... Já vi várias cidades do Nordeste brasileiro, Norte também, muita gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo também em massa. Digam para mim se vocês estão me ouvindo com qualidade, se vocês estão me ouvindo de uma forma suficiente. Ou seja, se você vai conseguir acompanhar tudo aquilo que eu digo sem você precisar ficar colocando o celular perto da orelha para você conseguir me ouvir. Salvador, Lisboa, Cabo Verde...
Olha só quanta gente, que orgulho, gente, que alegria ter tanta gente aqui comigo numa noite de terça-feira quente, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você resolveu aprender, você resolveu se dedicar a aprender. Então só vamos confirmar, equipe, tá tudo ok com o áudio, tá tudo ok com o vídeo, vocês estão tudo ok? Melhorou? Tudo ok? Melhorou. Então vamos lá. Gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está no YouTube, estamos aqui no Instagram também, Eli? Estamos no Instagram aqui no celular. Você que está no Instagram, talvez seja mais difícil para você me ouvir, porque o meu microfone está ligado na câmera do estúdio. Então, se você quiser ouvir melhor, você que está no Instagram, venha para o YouTube. Ou se você está ouvindo bem e está confortável aí, pode ficar aí de boa. Hoje nós inauguramos este novo evento, um evento inédito aqui da Neurovox, chamado Mapa do Crescimento Profissional. Esse é um evento que tem por objetivo, vamos falar um pouco sobre o escopo desse evento e o que eu quero trazer para você aqui nesse evento. Mas a primeira coisa que eu gostaria de te trazer é a razão pela qual eu resolvi fazer um evento focado em aceleração de crescimento profissional e de crescimento financeiro. E isso tem a ver, gente, com o momento em que o mundo, de maneira geral, vive e o Brasil, de maneira específica, está vivendo. Alguns dados que eu quero trazer para você aqui, bastante recentes, e eu vou colocar na tela aí para você. Em primeiro lugar, sobre a situação do nosso país e também sobre a situação do planeta de maneira geral. Bom, dá uma olhada nessa matéria, coloca aí na tela para mim, Eli. O salário dos brasileiros está caindo, né? É isso que este estudo ele demonstrou. E basicamente nós temos uma redução na renda do brasileiro e os estudos vêm mostrando isso. Outro estudo que eu quero mostrar para você é esse de empresas, né? Do número assustador de empresas que encerraram suas atividades já em 2023. Coloca na tela aí para o pessoal. Ele 730 mil empresas somente em 2023. Tá? Então, isso inclui, claro, empresas de todos os tipos. Está ocorrendo um processo de desindustrialização no país que é bastante crítico quando você pensa em desenvolvimento econômico de maneira geral. Você tem o fenômeno da inflação, que é global, aumentando. Você tem um fenômeno da desvalorização da nossa moeda, do real. E sempre que eu falo sobre a valorização ou desvalorização da nossa moeda, eu faço uma pergunta para você que é assim, se você for pensar racionalmente, se você tivesse que apostar, você acha que o dólar ele vai para 1 ou para 10 reais? Essa é a pergunta que eu te faço. Estatisticamente, né? Olhando para a história, olhando para o que vem acontecendo. E nesse sentido, eu imagino qual seja a sua resposta. E no meio desse contexto de moeda desvalorizando, não apenas perante o câmbio exterior, mas moeda desvalorizando por conta de processo inflacionário, nós temos, por exemplo, esta outra matéria que mostra que 90% dos brasileiros não são capazes de poupar dinheiro para suas aposentadorias, né? Então, esse é um dado que é bastante triste, se formos pensar racionalmente. E o resultado disso qual é? Aí é essa outra que eu vou colocar aí para você, essa matéria, que nos diz que somente 1% dos aposentados no nosso país vive sem pedir ajuda. Vive sem pedir ajuda, né? Seja ajuda de filho, ou, na verdade, a ajuda de si mesmo, né? Tem que continuar trabalhando depois de aposentado. Eu vou quebrar isso num gráfico depois, mais à frente, para você, mas eu acho que, no fim das contas, o que isso nos traz? Isso nos traz que apenas 1% das pessoas ganham bem o suficiente para poder prover tudo o que a pessoa quer, não apenas para si mesma, mas para sua família também, para poder viver com alguma segurança, no sentido de aquilo que teremos até o final da nossa vida do ponto de vista material. E aí a grande questão que eu quero trazer para você aqui hoje é exatamente essa, né? Qual que é a minha promessa para você aqui neste evento, né? O que eu quero trazer para você aqui neste evento? Você vai ter 4 aulas gratuitas junto comigo. Hoje nós temos a nossa primeira aula e o objetivo dessa aula de hoje é falar para você
como que você se destaca? Qual é o grande segredo de profissionais que conseguem resultados melhores do que 99% das pessoas? Seja você uma pessoa que quer uma carreira de crescimento dentro de uma empresa, por exemplo, uma carreira executiva, ou você que quer tocar o seu próprio negócio rumo ao crescimento e quer evitar entrar numa estatística como essa que eu acabei de te mostrar, onde centenas de milhares de empresas fecharam apenas no ano de 2023, que é um ano que nem chegou ao final ainda. E o meu compromisso com você nessas 4 aulas gratuitas ao vivo que você tem aqui junto comigo é: chegou a hora aqui, junto comigo, de você desenvolver em você aquilo que é necessário, aquilo que você verdadeiramente precisa para você ser capaz de ganhar mais dinheiro do que 99% das pessoas e fazer parte do pequeno, do seleto grupo de pessoas que ganham no Brasil, segundo os estudos mais robustos, mais do que R$27 mil por mês. O meu objetivo é dizer para você quais são os caminhos que você precisa percorrer, é te dar o passo a passo prático para que você seja capaz de multiplicar o seu resultado profissional e financeiro. Quero deixar uma coisa muito clara para você e eu preciso que isso fique evidente a partir deste momento, que é: se você acha que eu estou aqui para falar de hack de enriquecimento rápido, de... sabe essas coisas que você vai ganhar absurdos e você daqui a 2 semanas você vai ser milionário, que você vê por aí, saiba que não é isso que eu vou fazer. Se você é aquela pessoa que está em busca de life hack, de 21 dias disso, de fórmula daquilo, se você é aquela pessoa que está buscando, sabe, enriquecimento rápido prometido por aí, eu espero que você continue aqui comigo sabendo que não é o que eu vou fazer. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer conhecimento para você. É trazer conhecimento para que você entenda o que nos diz a ciência mais atual e as pesquisas que são feitas de fato no mercado, nas empresas, para que você entenda com conhecimento sólido como que você acelera os seus resultados profissionais e os seus resultados financeiros. Eu quero rapidamente falar um pouco sobre você. Eu quero começar falando sobre você que está aqui. Tá? Neste evento, a gente fez uma pesquisa que foi enviada por e-mail para você. E nós tivemos coisa de 10 mil respostas nessa pesquisa. Ou seja, é uma amostra estatisticamente significativa de vocês. E eu quero falar um pouco a respeito do que essa pesquisa revelou, ou seja, sobre vocês de fato. Eu acho que o dado mais alarmante que eu quero trazer para você aqui é esse que eu vou colocar aqui, que é a respeito de quantos de vocês ganham o suficiente para você conseguir oferecer para a sua família realmente aquilo que você gostaria de oferecer. Eu estou sem o retorno aqui para mim, Eli, eu não consigo ver quando você coloca na tela de fato. Você colocou, o gráfico está indo para a galera ver? Então veja só, eu quero que você observe esse gráfico porque a vasta maioria de vocês não ganham o suficiente para você prover aquilo que você gostaria de prover para sua família. Então, nesse sentido, o que eu quero é que você comece a percorrer o caminho para que você seja capaz de fazer isso. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui ao longo de 4 aulas ao vivo. Hoje nós temos a nossa primeira aula, que começou às 8 horas da noite no horário de Brasília, e eu sei que tem amigos aí do mundo inteiro que estão em outro fuso horário. Amanhã nós temos a nossa segunda aula, que será no mesmo horário, 8 horas da noite. Depois teremos a nossa terceira aula na quinta-feira, e na quinta-feira também será 8 horas da noite. E finalmente teremos no domingo, e eu preciso frisar esse ponto aqui que é muito importante, a nossa última aula. E por que eu preciso frisar a última aula? Porque hoje, terça, quarta e quinta, a aula é às 8 horas da noite. Domingo, a aula é às 10 horas da manhã. Então eu preciso que você não seja o atrasado do Enem e chegue no domingo achando que vai ser à noite, vai perder e vai ficar bravo comigo, vai vir me xingar nas redes sociais. Ali aí é sacanagem, né? Porque eu avisei, né? Tô aqui avisando você, tá bom? Então, o nosso cronograma é esse e eu quero
te dizer por que eu resolvi fazer um evento com esse mote, tá? Em primeiro lugar, você viu alguns depoimentos aí no nosso vídeo de introdução, e são apenas alguns de milhares de alunos que nós temos na Neurovox, de pessoas que efetivamente transformaram as suas vidas profissionais, multiplicaram seus resultados, sabe? A gente que dobrou aquilo que ganhava. Eu vou falar mais um pouco, mais pra frente, eu vou falar um pouco mais a respeito dessas pessoas, né? De algumas dessas pessoas. E a grande questão é que são pessoas como você. São pessoas que, como você, em algum momento, estiveram numa encruzilhada profissional, às vezes uma dificuldade profissional, às vezes estavam bem, mas queriam estar melhores ainda. São pessoas que, algumas delas donas dos próprios negócios, outras delas que estão crescendo em carreiras dentro de empresas e que aceleraram seu crescimento profissional e financeiro com o conhecimento, o mesmo conhecimento, Davi, que eu vou trazer aqui para a galera que estiver comprometida e ficar comigo ao longo dessas 4 aulas. São pessoas, portanto, que, como você, conseguiram transformar suas vidas, e o que eu quero é te dar a oportunidade de transformar a sua vida também da mesma maneira. O segundo motivo pelo qual eu faço um evento como esse é porque o mundo não apenas mudou, e eu acho que você já percebeu o quanto que o mundo mudou radicalmente aí nos últimos 20, 30 anos, mas essa mudança está ainda mais acelerada atualmente e só vai acelerar cada vez mais. Nós estamos numa fase de grande fervor de mudança tecnológica. Você deve ter visto o advento de inteligência artificial recente, né? Claro que esses scripts como GPT e tudo mais, né, de machine learning, que a gente chama de inteligência artificial, eles existem já há mais tempo, mas eles ganharam popularidade agora, nos últimos 1 ano, 2 anos, eles realmente ganharam popularidade. E nisso, de você ter inteligência artificial ganhando popularidade, você já vê notícias de empresas substituindo times inteiros por inteligência artificial. Então, um time de 20 pessoas agora é 2 pessoas que operam inteligência artificial e conseguem escalar aquilo que fazem. E essa é a realidade, gente. Quando você conversa com qualquer profissional que entende a respeito de inteligência artificial e que olha para o mercado de trabalho, você tem um grande número de cargos hoje ocupados por seres humanos que, na verdade, serão substituídos por inteligência artificial. Então, nós vivemos em um mundo que está num processo de transformação intenso. E a próxima grande crise da humanidade, e quem fala isso não é o professor Pedro, quem fala isso é um cara chamado Yuval Harari. Você deve conhecer o Harari pelo livro mais famoso dele, que é o Sapiens. Mas ele tem um livro chamado Homo Deus, que é onde ele vai falar. O subtítulo do livro é muito bom. Ele fala uma breve história do futuro, né? Ele vai te contar uma breve história do futuro e olha, é quase profético, porque nesse livro o que ele vai dizer é que a maior crise da humanidade no século XXI é a crise da irrelevância. Esse é o termo que ele usa. Por quê? Porque com o avanço das tecnologias você vai ter cada vez mais um grande número de seres humanos que vai ser irrelevante em termos de mercado de trabalho. E, curiosamente, ele falou isso nesse livro muito antes de ChatGPT se tornar algo tão popular como é hoje. E não só GPT, né? Você que já manja um pouco mais de inteligência artificial sabe que tem vários outros, né? E permitindo coisas hoje que efetivamente a gente nem imaginava alguns anos atrás. Nesse sentido, eu vejo como professor e como profissional, eu quero mostrar para você a relevância e a importância do conhecimento que eu vou trazer aqui para você. E exatamente por isso, eu acredito que esse é o momento da gente fazer um evento onde eu te trago o mapa do crescimento profissional, que é o objetivo deste vídeo aqui. Então, o contexto é esse que eu te dei. O contexto é o nosso país em uma crise, o contexto é o mundo de verdade em uma crise, se você observar, né? Você está vendo o fenômeno inflacionário em Estados Unidos e Europa, coisa que você não via há muito tempo. Você está vendo um momento de insegurança e instabilidade. Acho que essa é a grande questão e talvez você sinta isso na sua carreira, na sua profissão, na sua empresa, se você é dono do seu próprio negócio. Uma instabilidade, uma imprevisibilidade muito maior, o que traz uma insegurança e essa insegurança ela é bastante incômoda para todos nós. E apesar disso, você viu nos depoimentos que a gente teve aí no início
pessoas dizendo o quão tranquilas elas estão hoje a respeito de suas carreiras, graças a esse conhecimento que eu vou compartilhar com você. E eu acho que, no fim das contas, a pergunta que eu queria começar aqui para você é essa, sabe? Como seria a sua vida se você ganhasse o dinheiro que você gostaria de ganhar? Como seria a sua vida se você ganhasse o dinheiro que você gostaria de ganhar? Conta para mim no chat aqui, né? Como seria a sua vida se você ganhasse o dinheiro que você gostaria de ganhar? Porque aqui eu não estou falando de ganhar dinheiro, porque ninguém aqui é tio Patinhas, né? Imagino eu. Imagino que nenhum de vocês quer ganhar dinheiro para mergulhar nele igual o tio Patinhas fazia. Tio Patinhas talvez seja uma referência meio antiga, né, o Davi? Tem uma galera jovem que não... Quem aí não conhece o tio Patinhas? Tio Patinhas fez parte da minha infância, né? E o que o tio Patinhas é, para quem não conhece? Ele é um cara muito rico, que ele tem um cofre cheio de dinheiro e o tesão da vida dele é ir lá e mergulhar no dinheiro. Então ele bota uma sunguinha e aí ele mergulha no dinheiro. Então eu quero que você entenda que pro tio Patinhas, o dinheiro ele é um fim, né? Ele quer dinheiro porque ele quer mergulhar no dinheiro. No entanto, para nós aqui, o dinheiro ele é um meio. É um meio que te permite acesso a coisas. E no fim das contas, quando eu pergunto para você como seria a sua vida se você ganhasse o dinheiro que você deseja, eu quero que você visualize o que o dinheiro te permitiria acessar. Não apenas em termos materiais, mas em termos de como você vive mesmo, sabe? Muita gente está falando aqui tranquilidade, tá? Tem gente falando aqui, eu conseguiria dar segurança para a minha família, prover para a minha família. Então veja que, no fim das contas, o dinheiro ele é apenas um meio que permite a você... Eu gosto muito da seguinte ideia, tá? Eu gosto muito da seguinte ideia. O dinheiro, ele não é... Porque tem gente que vai falar, e sempre tem, que dinheiro não importa. E eu suspeito que quem fala que dinheiro não importa, cara, nunca teve dificuldade de verdade com dinheiro. Porque eu já tive dos dois lados dessa equação. E eu vou te contar um pouco mais a minha história mais pra frente da aula de hoje. Eu já tive no lado de não saber se eu vou conseguir pagar as contas do mês. Eu já tive nesse lado. Tá? E hoje eu estou no outro lado, que é o lado onde dinheiro não é mais uma preocupação para mim. Só que não é sobre dinheiro. É sobre isso. É sobre, por exemplo, não estar preocupado. Não é sobre você, para mim pelo menos não é, sobre andar de Lamborghini. Pode ser que para você seja. E se é para você, beleza, tudo bem, eu respeito, não tem problema nenhum. Cada um tem as suas prioridades na vida. O ponto é que ganhar melhor, ganhar mais do que você ganha hoje, é você ter acesso a coisas que você não teria caso você não ganhasse. E nesse sentido, eu te falo qual que é uma das minhas maiores vitórias. Eu ia até mostrar um vídeo para vocês, só que eu não consegui programar esse vídeo, mas eu vou mostrar. Talvez eu não consiga mostrar hoje, mas eu quero mostrar para você, talvez na aula de amanhã, que é o vídeo da vista do apartamento onde a minha mãe mora. Eu pedi para ela me mandar um vídeo recentemente e a vista é absolutamente espetacular, né? Ela mora literalmente de frente para a praia e ela mora, acho que é 29º andar, uma coisa assim, né? Então é uma vista absolutamente maravilhosa. Então quando eu falo sobre dinheiro e sobre crescer financeiramente, eu falo sobre isso, pelo menos para mim. É hoje eu poder oferecer à minha mãe a oportunidade dela morar num lugar como esse, tá? Por quê? Porque isso é o que para mim significa ganhar e ter resultados financeiros. Não é sobre o resultado, é sobre aquilo que ele permite que eu faça. Você vai ter seus valores, cada um aí tem suas prioridades. As minhas eu consegui atingir. E eu consegui atingir graças também a esse conhecimento que eu vou compartilhar com você aqui ao longo desse evento. Então, nesse sentido, eu quero que você imagine, tá? Eu quero que você imagine o que é você parar de se preocupar, por exemplo, com fatura de cartão. Eu quero que você imagine o que é você não ficar olhando o preço quando você quer comer alguma coisa. Sabe quando você, sei lá, quando você abre o seu iFood e você vai procurar um restaurante, que você não se importasse com o preço na hora de pedir alguma coisa. Ou quando você vai escolher um restaurante no qual você vai fazer um jantar especial com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família. Você não se preocupar com isso. Eu quero que você imagine isso na sua vida. Eu quero que você imagine, às vezes é um bem material de fato, que é uma coisa muito importante para você. Às vezes é você que gostaria muito de um bem material e esse bem material é um sonho que você sempre teve e que você gostaria. Pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser, enfim. Ou pode ser uma experiência.
Eu quero que você imagine você poder fazer a viagem dos seus sonhos 1, 2 vezes por ano sem você comprometer o seu orçamento. Ou seja, como uma coisa que você coloca na sua vida como um presente para si mesmo que não vai te trazer preocupações. Eu quero que você imagine o que é você chegar ao final da sua vida e você efetivamente poder se aposentar. Você não fazer parte dos 99%, segundo o IBGE, dos aposentados no Brasil que não conseguem ter liberdade financeira e que de alguma maneira precisam de renda ou com ajuda familiar ou com, muitas vezes tem que continuar trabalhando, né? Eu quero que você imagine o que é você prover para a sua família, oferecer para a sua família aquilo que você sabe que a sua família merece. Pode ser seus pais, pode ser sua mãe, como no meu caso, pode ser seus irmãos, pode ser seus filhos, sua esposa. Eu quero que você pense em tudo isso que significa. E aí, qual é o meu objetivo? Eu quero reforçar com você meu objetivo aqui. Ao longo dessas 4 aulas, eu quero dar nas suas mãos um guia, um caminho, para você desenvolver aquilo que vai permitir que você ganhe mais do que 99% das pessoas. Que você faça, portanto, parte do 1% que ganha mais. E fazer parte desse 1% é você viver tudo isso que eu acabei de te falar. E tem gente aí que quer comprar o carrão excelente, por aí vai. E tudo bem, se é essa a sua pegada, tudo certo. Não é a minha é outra, né? Mas tudo bem. O que importa é você ter clareza sobre qual é a liberdade que você gostaria. Porque, no fim das contas, a minha visão sobre crescimento financeiro e profissional é que o crescimento profissional e financeiro, ele permite que você tenha liberdade para ser protagonista da sua própria vida. E o que eu chamo de protagonista da sua própria vida? É você poder morar num lugar que você olha e fala, cara, eu gosto de morar aqui, eu escolhi morar aqui. Entende? Não é o que coube. Isso é ser protagonista. Protagonista é você, para os seus pais, para a sua família, poder oferecer segurança, tranquilidade. É você ter a liberdade de fazer isso. É você não ser coadjuvante. É você efetivamente estar no comando de escolhas que são verdadeiramente suas. É você fazer porque você pode fazer. E não apenas, e porque você escolheu, vale dizer, e não apenas porque coube. Eu acho que essa é a questão. Né? E eu quero repetir para você, eu já tive nos 2 lados dessa equação. Eu sei o quão ruim é você ir ao supermercado e você não poder comprar uma carne. Né? E por um bom período da minha vida, que eu conseguia comprar com o dinheiro que eu tinha era o macarrão mais barato que tinha, e aí eu pegava o molho de tomate mais barato que tinha e eu comia com salsicha, que é a proteína mais barata que tinha. E, infelizmente tem muita gente por aí que é isso que a pessoa consegue. Ou então, quando você, às vezes, já ganha um pouco mais, você está lá no supermercado, mas você faz uma conta e aí você coloca um item no carrinho, você tem que tirar outro. Né? Então, isso limita a tua capacidade de viver tua vida em plena potência. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Não é sobre dinheiro, é sobre tudo que o dinheiro te permite alcançar para você viver o teu pleno potencial, de fato. Esse é o mote do nosso objetivo. Só que nessas horas, eu sempre imagino que vários de vocês aí estejam, na cabeça de vocês, estejam aí já questionando, né? E eu quero dizer uma coisa que é a base de tudo que eu faço enquanto profissional. Se você tem um cérebro humano, se você não é cabrito, você não é um outro bicho, tá? Se você tem um cérebro humano, tá? E você tem comprometimento, você é capaz de conseguir transformar os seus ganhos, você é capaz de conseguir transformar os seus resultados profissionais. Isso é um fato. Um fato que é absolutamente comprovado não apenas pela ciência mais atual, mas você viu depoimentos aqui no início, no nosso vídeo de introdução, e eu vou falar do caso de vários alunos meus que conseguiram essa transformação. Porém, aí eu vou fazer uma coisa aqui, que é uma coisa que muitas vezes guru de internet, não sei o que mais, diz que não é para fazer, né? Que eu vou te falar a real da coisa, que é o seguinte, não é fácil. Por quê? Porque fácil, Davi, é o cara sentar, ligar lá a Netflix. Outro dia eu assisti um filme muito bom na Netflix, e aí eu fiz um macarrão Alfredo,
e aí eu comi macarrão Alfredo, um filezinho de frango, assistindo Netflix. Fácil é isso. Fácil é isso. Não é fácil, mas uma coisa eu vou te garantir. Se você seguir os passos que eu vou te trazer, se você efetivamente seguir aquilo que eu vou dizer nesta e nas próximas aulas, é simples. Não é fácil, mas eu vou fazer com que seja simples para você. Esse é o meu objetivo. O meu compromisso é te oferecer o passo a passo, é te oferecer um guia definitivo para você saber qual é o caminho que você precisa trilhar. Só que é claro, você tem que ter um comprometimento aí do teu lado também. Você precisa aplicar aquilo que eu vou te falar. Você não pode pular aquilo que eu vou te falar. Você não pode achar que vai ser fácil. Você não pode achar que vai ter formulinha ou coisinha desse tipo. Você tem que entender a seriedade e a profundidade do conhecimento que eu vou trazer e você tem que seguir aquilo que eu vou te falar. Essencialmente é isso. Se você fizer isso, aí sim você está no caminho para você conseguir esses resultados e qualquer um é capaz de fazer isso, contanto que, 1, tem um cérebro humano, 2, se comprometa. Essa é que é a grande questão. E se eu aqui estou me comprometendo, a minha parte é essa, é estar aqui nessas 4 aulas, junto com você, me comprometendo para quê? Para que você consiga esse conhecimento, para conseguir esses resultados. Então, eu preciso de uma contrapartida de você. E da contrapartida, o que eu quero é que você esteja aqui comigo. Então, se você... E aí, sabe o que é engraçado, cara? Sabe o que é engraçado? Teve gente, ó lá, eu não vou falar o nome, tá? Eu não vou falar o nome, não, dessas pessoas. Teve gente que no vídeo de introdução, a pessoa já começou assim, é gravado? E já começou a reclamar, né? Tem gente ali que a pessoa, ela quer o mundo... Ela quer que o mundo se molde aos seus próprios afetos. A pessoa quer que o mundo se molde àquilo que ela deseja. E aí, meu amigo, se você é esse que está falando aqui no chat assim, e a aula? Então, talvez você não tenha entendido o que eu estou falando aqui sobre comprometimento e o que eu estou falando aqui sobre conhecimento e profundidade. Tá? A aula começou faz tempo. E o que eu estou te falando aqui é absolutamente crucial para você conseguir entender tudo que eu vou falar daqui adiante. Né? Eu tenho um pouquinho de experiência como professor. Né? São quase 17, já passou de 17 anos como professor. Agosto. Né? Então, ou você confia no conhecimento e na profundidade, ou você é aquela pessoa que, enfim, reclama e aí quer que o mundo se molde a você. Tudo tem que ser do seu jeitinho. Porque se não for do seu jeitinho, você não quer. E aí, claro, você continua, infelizmente, nos resultados que são insatisfatórios, que você gostaria de mais, e você continua sem entender o porquê. Né? Essa é a triste mensagem. Então, o que eu quero dizer aqui é que essas aulas são para quem é comprometido e para quem entende que tudo que eu estou falando aqui já é para você colocar na tua cabeça e abrir os horizontes do teu pensamento, para você enxergar o mundo de uma outra forma e estar preparado para os conhecimentos que você vai aprender aqui ao longo dessas 4 aulas. Se você é apressadinho, se você quer formulinha, se você quer que o mundo seja do seu jeitinho, se você é dessas pessoas, eu não falo para ofender, eu falo com tristeza no coração do professor que sou. Você, infelizmente, está fadado à mediocridade. Infelizmente, né? É triste, tá? Então, vamos continuar e vamos falar sobre resultados, que é o que eu quero falar aqui com você, tá? Quando nós pensamos em resultados, eu acho que as pessoas, elas infelizmente, elas ficam vidradas no troféu. E talvez a culpa disso seja as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, elas fazem com que você veja muito os frutos finais, porém, você muitas vezes não vê o caminho necessário para chegar lá. E o que eu quero é te mostrar esse caminho. Te dou o exemplo, por exemplo, de uma aluna minha, que recentemente, quando eu abri caixinha lá no Instagram, ela me mandou, Vanessa é o nome dela, ela me mandou, não foi uma pergunta, né? Ela me mandou um agradecimento lá na caixinha e ela falou: estava perdida, estava desempregada, graças ao seu curso, eu hoje consegui 2 entrevistas e passei em uma delas.
Então, esse é um exemplo. Eu tenho alunos, como você viu no começo, que dobraram o que ganham, né? O Alex, em 3 meses, significa que vai ser 3 meses para você? Não. Eu tenho, por exemplo, a Lígia, aluna minha que é dentista, tá? Ela conseguiu dobrar o que ganha em 7 meses. Eu tenho a Vitória, outra aluna minha. Em 12 meses ela dobrou, ela é empresária. Em 12 meses ela dobrou aquilo que ela ganhava no negócio dela. E chegou a hora, portanto, de você ter o conhecimento para desenvolver aquilo que você verdadeiramente precisa para você entrar nesse grupo de 1% que estão ganhando acima de 99% das pessoas do mercado. São 4 aulas, o seu comprometimento é absolutamente fundamental, o resto deixa comigo. Fica aqui comigo e você terá nas suas mãos o guia, o caminho. Domingo, e aí eu quero fazer uma coisa que vai ser interessante aqui. Quero fazer 2 coisas. Quantas pessoas a gente tem ao vivo, Alexandre? Nesse exato momento nós temos 12 mil com... 12 mil pessoas ao vivo. Eu quero que você que está aí... Quanto tempo a gente já tem de aula, Alexandre, só para eu saber? São 8h50. Então vamos lá. Estamos aqui na aula, você está vendo aí 12 mil pessoas. Eu quero que você tire um print desse momento. Por quê? Porque amanhã vai ter menos. Você vai ver. E aí, amanhã eu vou falar para você fazer o print também, mais ou menos nessa hora, porque vai ter menos na sexta e vai ter menos depois. Por quê? Porque comprometimento, gente, é um recurso escasso, essencialmente. Eu me comprometo a estar aqui com você, você se compromete a estar aqui comigo, e o que eu faço é me comprometer a trazer esse conhecimento, baseado no que a ciência mais atual nos diz, para efetivamente transformar a sua vida. Hoje você já vai ver aquilo que eu vou trazer, que eu acredito que é uma bela de uma virada de chave para você, mas muita gente vai desistir pelo caminho. Tem a galera fogo de palha, tem a galera que é reclamona, tem a galera que é formuleira, tem a galera que quer que o mundo se ajuste aos seus próprios afetos, mas eu não tô dando essa aula para essa galera. Eu tô dando para você que vai estar amanhã comigo, que vai estar quinta comigo e que vai estar domingo junto comigo. E aí domingo, você que ficar, você vai me agradecer por tudo isso. Você vai me agradecer por tudo que a gente vai aprender junto. E eu quero que você que vai ficar comigo até domingo, escreva aí, eu me comprometo no chat, comprometa-se comigo aqui no chat de que você vai estar comigo. E você que está reclamando, vai com Deus, né? Você não é o bom aluno, né? Não é a pessoa que queremos aqui. Muito obrigado, então, a todos. E, gente, quantas curtidas a gente tem na live? Só para ver se está proporcional. Ô, gente, tem 5 mil curtidas na live, 5.7, vai, quase 6. Olha lá, chovendo, eu me comprometo aqui. Essa é a galera, é para você que eu estou dando aula. E se hoje tem 12 mil, se domingo tiver 100, eu vou estar lá com a mesma energia, porque eu estou dando esta live que aqui é para quem se compromete, é para quem é comprometido com a própria transformação, com aquilo que deseja, certo? Então, olha só, chovendo, assim que eu gosto, gente. A galera aqui é muito boa. Melhor comunidade que nós poderíamos ter na internet são vocês. Muito obrigado por todo o carinho de todos vocês. O seu cérebro, ele é feito para se transformar. O seu cérebro, portanto, ele pode se transformar para que você desenvolva competências e, através dessas competências, você tenha resultados diferentes. A grande questão que vem é que, quando você desenvolve essas competências, você ganha um diferencial que ele é reconhecido financeiramente. E o ponto acho que é esse, tá? É você entender quais são as competências certas para que você tenha os resultados que você deseja. Porque o que eu penso e o que eu vejo? Eu vejo muita gente empenhada, eu vejo muita gente que trabalha duro e muito, só que a pessoa, ela está colocando o foco e a energia dela no lugar errado, desenvolvendo as competências erradas. E qual que é o maior problema? Qual que é o maior problema no desenvolvimento de carreira? É que as pessoas, elas param no primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau? Qual é a base do seu desenvolvimento profissional e do seu crescimento financeiro? São as competências técnicas. O que é a competência técnica? É a competência que te permite exercer uma função. Que permite que você exerça uma função. Competências técnicas que você aprende, por exemplo, na faculdade. A faculdade é um núcleo de ensinar competências técnicas. Fundamentalmente é isso.
cursos técnicos superiores também, enfim. Cursos profissionalizantes, todas essas coisas, você aprende competências técnicas. Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas acha que capacitação técnica é a chave para você conseguir os resultados que você deseja para a sua vida. Recentemente, numa das caixinhas que eu abri lá na rede social vizinha, apareceu uma moça que ela falou: fiz 3 graduações e eu não consigo o crescimento profissional e financeiro que eu desejo. E, gente, é com dor no coração que eu falo isso, mas a pergunta que eu faço é: para que essa pessoa fez 3 graduações? Imagina que essas graduações são típicas de 4 anos, a gente está falando de 12 anos investindo em competências técnicas. E aí ela não está conseguindo o resultado que ela deseja, por quê? Porque as competências técnicas, eu quero deixar muito claro, elas são absolutamente fundamentais. Você ter preparo técnico para você exercer uma função é fundamental. É aquilo que na ciência a gente chama uma condição necessária, tá? Porém, ela não é suficiente. Esse é um termo bem científico, tá? É uma condição que ela é necessária, porém ela não é suficiente. Para quê? Para você chegar lá no 1%, para você estar melhor do que 99% das pessoas. Sem competência técnica, você nem começa a jogar o jogo. Nem começa. Competência técnica é o que abre as portas do mercado no qual você quer atuar. Se você quer crescer numa carreira dentro de uma empresa, num determinado departamento, num determinado cargo, você vai precisar de competência técnica para aquilo, senão você não passa pela porta. Se você quer ser empreendedor, se você quer conduzir o seu próprio negócio, você vai precisar de competências técnicas para você conduzir um negócio. Senão, você vai quebrar nos primeiros meses, que é o que acontece com muita gente. Só que a competência técnica, e esse é o ponto central, ela é aquilo que te nivela por baixo. Ela virou commodity no mercado e no mundo atual. Porque as competências que efetivamente diferenciam os profissionais não são as competências técnicas. E é delas que a gente vai falar aqui ao longo desse evento. Hoje eu já vou começar a te introduzir esse conhecimento e a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas. Mas eu quero que você veja, por exemplo, alguns dados de mercado nessas pesquisas que eu vou mostrar para você. Tá? E eu preciso que você me fale a pesquisa, porque eu não estou vendo o retorno, Eli. Então, oi? Ah, não tem essas ainda? Não, tudo bem. Então, ó, por exemplo, eu vou falar, depois eu mostro aqui a pesquisa para você e de qualquer forma ela vai ficar referenciada na descrição aqui do vídeo, tá? Mas você tem um estudo muito interessante da Page Personnel, né, que é uma consultoria de recursos humanos, que mostrou que 9 em cada 10 profissionais, eles são contratados pelo perfil técnico, mas demitidos por falta de outras competências, que são as competências que a gente vai trabalhar aqui. Nós temos estudos que mostram que a maioria das empresas no Brasil tem vagas altamente qualificadas abertas. Eu estou falando de vagas altamente qualificadas. Vagas de 5, 10, 20, 30 mil reais. Abertas agora. E por quê? Porque elas não conseguem preencher. E por quê? É porque falta profissional com competência técnica? Não. Falta profissional com competências que são essas que a gente vai trabalhar aqui ao longo desse evento. E assim, gente, vai saindo pesquisa atrás de pesquisa. E aí você pega as maiores consultorias do mundo, sabe? Big Four, as grandes, que vão estudar as divisões de recrutamento profissional das maiores consultorias do mundo. E elas demonstram o quê? Que essas são as competências escassas do mercado. Então a má notícia é que são competências que são infelizmente raras. Por quê? Não te ensinam na faculdade, não te ensinam no curso técnico, não te ensinam no MBA, não te ensinam na pós-graduação. Mas a boa notícia é que você consegue desenvolver essas competências. A gente não aprende na escola, mas é possível sim desenvolver essas competências. Então existe, o que eu quero deixar claro para você, tem uma baita oportunidade para você que é dono do seu próprio negócio ou para você que quer crescer dentro de uma empresa, para você multiplicar os seus ganhos, desenvolvendo as competências que efetivamente trazem diferencial no mercado. E olha, a literatura sobre isso, o número de estudos científicos sobre isso é farto. E cada vez mais farto, vale dizer. Porque a cada ano a gente vai vendo isso dentro das empresas. Então, você pode se perguntar nesse momento, quem é você para você falar isso? Né? Tem gente aí talvez que não me conheça. Né? E eu quero me apresentar para você rapidamente. Meu nome é Pedro Calabres, eu sou neurocientista, eu sou professor há quase 20 anos, mais de 17 anos, em nível de graduação e nível de pós-graduação, mas eu sou empresário também. Tá? Eu sou
diretor executivo e fundador da Neurovox. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu acho que é importante de você entender quem sou. Porque muito antes de estar aqui na internet, oferecendo conhecimento, o canal Neurovox aqui, que aliás, o canal Neurovox está com quase 3 milhões de inscritos aí, dá uma olhada, 2,9 a gente bateu recentemente, e o canal Neurovox, graças a vocês, chega hoje a milhões de pessoas todo mês. No canal Neurovox a gente basicamente fala sobre mente, cérebro, comportamento, tá? E o que acontece é que muita gente, por conta do canal Neurovox, ele ser um canal que fala sobre autoconhecimento aplicado à vida, não sabe que muito antes de eu estar aqui na internet, a Neurovox é uma empresa que existe. Eu fundei a Neurovox de 2010 para 2011 e de 2010 para 2011 o que aconteceu? A Neurovox começou a crescer. E desde então, gente, se você escolhe, pensa numa grande empresa, nacional, multinacional, que atua dentro do Brasil, e nós provavelmente já prestamos algum serviço para essa empresa. Serviços de inteligência comportamental. Essas empresas me chamam para quê? A gente tem aí uma imagem de alguns dos nossos clientes. São alguns, claro, não dá para colocar todos, mas são alguns dos nossos clientes que você vai ver aí. E essas empresas, elas chamam a gente para quê? Elas chamam a gente para levar conhecimento, para capacitar seus líderes e seus colaboradores no quê? Nessas competências. As competências que a gente vai trabalhar juntos aqui nesse evento. E claro, você tem que se perguntar nessas horas, por que que essas empresas investem nesse tipo de conhecimento? É por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não aprendem isso nem na faculdade, nem no MBA, nem na pós-graduação. Então tem que chamar profissionais como nós aqui na Neurovox e para ir a essas empresas e capacitar seus colaboradores. Esse é o primeiro motivo. Ou seja, as pessoas não vêm do mercado com isso desenvolvido. Em segundo lugar, é porque isso é necessário para resultado. Evidentemente, o que todo negócio quer é resultados. Todas essas grandes empresas, elas evidentemente desejam resultados. E esses resultados, eles são consequência de profissionais que são capacitados para tal. Essencialmente é isso. Então, se você se pergunta aí, por que você está falando sobre isso? Quem é você para falar sobre isso? É isso que você precisa saber. Muito antes de estar aqui na internet compartilhando conhecimento, como professor que de fato sou, eu sou empresário e tenho, posso dizer, o privilégio, a alegria de poder ter atendido e continuar atendendo algumas das maiores empresas, inclusive fora do Brasil, tá? Já prestamos serviço para Colômbia, já prestamos serviço para Chile, tá? Em grandes empresas, justamente levando conhecimento. E é esse conhecimento prático que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, essa é a minha... É muito interessante. Eu mostrei para você o cume da montanha, né? Isso é o cume, isso é o troféu, isso é onde chegamos, quem eu sou hoje. Mas antes de ser esse profissional, eu era uma pessoa bem diferente. Porque você está me vendo aqui, eu estou me comunicando com você, eu estou aí falando com quantas pessoas, Alexandre? Ainda temos... Temos 13 mil. 13 mil pessoas. Temos 13 mil likes? Ou não? Ô, louco, gente. 7,7 mil likes. 13 mil pessoas ao vivo. Dá um joinha, por favor, se você puder, se você quiser, porque ajuda muito a gente, ajuda essa live a ser mostrada para mais pessoas e, portanto, permite que mais pessoas acessem esse conhecimento que a gente está trazendo gratuitamente aqui nesse evento. E eu quero te contar um pouco da minha história, rapidamente, para você entender quem eu sou, não apenas como profissional, que eu acabei de falar, mas como ser humano, tá? Porque longe de ser alguém que sempre foi o profissional que sempre teve as competências que permitem que eu seja o profissional que eu sou hoje, eu sou uma pessoa que, na minha raiz biogênica, né, um termo bem científico, tá? Ou seja, naquilo que são as minhas inclinações naturais, eu fui um jovem radicalmente, mas eu quero dizer radicalmente, tímido, ansioso, inseguro. A minha autoconfiança não é nem que era baixa, a minha autoconfiança. A minha autoconfiança era negativa, sabe? Era pior do que zero, né? Eu era uma pessoa extremamente insegura e, curiosamente, hoje a minha profissão faz com que eu esteja aqui falando para 13 mil pessoas e que muitas vezes eu tô lá em pé dando palestra para milhares de pessoas com tranquilidade, com segurança hoje. Por quê? Porque eu desenvolvi competências que me permitem hoje estar realmente num lugar profissional que é um lugar
que eu nunca imaginei, mas que é um lugar de excelência que me traz muito orgulho, me traz muita alegria. Por quê? Porque me permite uma liberdade que eu quero que todos vocês tenham. Essencialmente é isso. O meu sonho é que todos tenham a liberdade que o crescimento profissional e financeiro pode trazer. Esse é o meu desejo e é o meu compromisso aqui junto com você, de compartilhar tudo isso. E eu nunca esqueço, gente, de um momento da minha vida que foi um momento muito marcante, quando eu estava passando por dificuldades financeiras fortes e eu trabalhava, eu fazia mestrado, as aulas do mestrado eram à tarde, num horário péssimo, e eu trabalhava de manhã, à noite, e tinha as aulas do mestrado à tarde, e chegou um momento que eu não sabia se eu ia conseguir concluir o meu mestrado, e eu estava passando um momento muito difícil, e sempre eu tive alguns portos seguros na minha vida, e os dois principais, sem sombra de dúvida, foi e continua sendo a minha mãe e foi a minha avó, que infelizmente não está mais aqui. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe era uma professora de escola pública na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. A gente vivia num bairro que fica na periferia da Praia da Enseada, um bairro chamado Barreira. Foi lá que eu cresci. E eu nunca esqueço num momento muito difícil, quando eu estava lá ralando, sem saber direito se eu ia conseguir pagar as contas, sem saber direito se eu ia conseguir concluir o mestrado. E eu estava de carro e eu estava com um peso tão grande em cima de mim, tão grande, que eu parei o carro. E eu não estava aguentando de tensão, de estresse. E eu parei o carro e eu simplesmente comecei a chorar, né? Porque eu não sabia o que fazer. Porque eu estava absolutamente perdido, sem perspectiva e sem saber se eu ia conseguir concluir aquilo que seria o que permitiria que eu fosse professor, né? Que é o mestrado. E eu lembro muito bem que nesse dia eu prometi para mim mesmo, eu vou ser o melhor professor, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser o melhor professor, eu vou ser o melhor profissional. E antes disso, eu estava tentando entrevista de emprego e eu não conseguia, eu estava tentando alguma coisa melhor e eu não conseguia. E eu era uma pessoa muito amarga, sabe? Uma pessoa muito ressentida, uma pessoa muito reclamona e uma pessoa que apontava muito para o mundo. Naquele momento tão difícil, a tendência que a gente tem muitas vezes é essa, é você culpar o mundo e apontar para o mundo. E nesse momento eu resolvi chamar a responsabilidade para mim, lá chorando, desesperado. Você chora e chorar libera uma série de substâncias no seu corpo que te relaxam depois. E quando veio a calmaria do choro depois, eu respirei fundo e eu falei, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser o melhor professor. E eu comecei a olhar para mim e pensar, o que eu preciso mudar para eu mudar essa situação? O que eu preciso mudar em mim, que está no meu controle, para mudar essa situação? Né? E eu nunca esqueço que, para começar a minha carreira, eu trabalhei de graça, dando aula, de graça, ganhando zero. Eu era monitor da disciplina, e o monitor é uma espécie de estagiário de professor. Só que aí eu comecei a assumir as aulas e dar aulas nessa disciplina, né? E eu trabalhava de graça, eu precisava trabalhar ganhando dinheiro para pagar as contas, e no meio disso eu estava fazendo mestrado. E eu estava na luta, e eu nunca esqueço que eu ia para Santos, que é a cidade onde minha família mora hoje. Eu ia para Santos e eu ia ver minha avó, ia ver minha mãe e tudo mais, e eu estava no apartamento onde morava minha avó, e aí eu estava subindo, e eu estava triste, sabe? E eu estava subindo a serra, né? Não sei se você conhece esse termo, você conhece, Eli? A gente fala subindo como se todo mundo entendesse, né? Quando você está em Santos e você vem para São Paulo, a gente fala, eu estava subindo, eu vou subir a serra, é essencialmente isso. E eu estava para subir a serra, me despedi da minha avó, e eu nunca esqueço. Eu falei para ela, se cuidem, vó. Aí ela sabia que eu estava num momento muito difícil, e aí ela falou, que me cuida o quê? Se cuida você, moleque. Né? E aí a gente se despediu e eu vim para São Paulo. Essa foi a última vez que eu falei com a minha avó, né? Porque nessa mesma semana ela foi atropelada por um motoboy que estava cometendo uma infração de trânsito, ela bateu a cabeça, ela entrou em coma, e ela não despertou depois disso.
né? E esse foi um momento muito difícil, de verdade, da vida. E nesse momento, eu não sei se você já passou por isso. Eu gostaria de dizer que você nunca irá passar, mas infelizmente vai acontecer, a vida é assim. E foi um momento onde, sabe, não é que ficar triste é uma coisa, né? O luto é outra completamente diferente, né? Você perde a noção da própria existência, você perde a referência da existência num momento como esse. E eu perdi. E eu nunca esqueço que naquela faculdade onde eu dava aula de graça, surgiu a oportunidade, uma cadeira de professor. E eu apliquei o meu currículo e eu passei nas primeiras fases. E aí a última fase da cadeira de professor era uma aula que você dava fechada para os diretores, coordenadores, né? Então era uma aula mesmo, uma aula teste, né, que era chamada. Essa era a última fase. E eu tinha chegado na última fase. E o velório da minha avó ele foi um dia antes dessa aula teste. E eu desci lá para Santos, fomos jantar em família depois, e eu pensei, eu vou cancelar a aula teste, eu vou falar que eu estou em luto e tudo mais. Só que aí eu lembrei, cara, que minha avó e minha mãe, o irmão da minha mãe e meu tio também, poucas pessoas me apoiaram muito nesse momento, e eu encontrei força nisso. Eu falei, eu vou fazer essa aula teste pela minha avó. É isso que eu vou fazer. E eu fiz. E eu passei. E com 23 anos de idade, eu fui contratado como professor universitário pela primeira vez com carteira assinada. E a partir daí, eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser o melhor professor. E em todos os semestres, a partir daí, eu fui um dos 3 melhores professores da faculdade. Era uma faculdade que dava bônus para os melhores professores, então em todos os semestres eu ganhei bônus. E isso fez com que o meu trabalho ele fosse chamado, eu saí da graduação, fui para a pós-graduação, MBA, e na pós-graduação MBA o que aconteceu foi que alunos executivos de empresa chegavam para mim e falavam, cara, eu preciso que você leve esse conhecimento para a minha empresa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que, opa, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, talvez eu possa criar uma empresa que oferece a capacitação dos profissionais nessas competências que eu estou ensinando aqui. E foi aí que eu fundei a Neurovox, né? E aí a história, muitos de vocês já conhecem, foi essa que eu acabei de falar. Então, o que eu quero te dizer é que o conhecimento que eu quero te trazer e que estou te trazendo aqui, ele é o conhecimento que mudou a minha vida. Eu sinto uma tristeza no fundo do coração por eu não ter podido oferecer à minha avó aquilo que há de melhor. E eu, não apenas isso, mas eu queria que ela visse que todo o apoio que ela me deu me permitiu chegar aqui. Mas graças a Deus eu consigo fazer isso pela minha mãe. E é isso que eu gostaria de dizer a você. Se você tem um cérebro humano e se você está comprometido, você é capaz. Você é capaz de melhorar, de crescer, você é capaz de dobrar, triplicar, quintuplicar, decuplicar aquilo que você ganha hoje. Você precisa de conhecimento, você precisa de comprometimento, e é isso que a gente está vendo juntos aqui. Só que, quando eu falo sobre tudo isso, a pergunta que eu faço é: você quer? Você efetivamente quer crescer profissionalmente, melhores resultados financeiros? Você quer que dinheiro deixe de ser uma dificuldade e uma dor para ser fonte de tranquilidade na sua vida? E quando eu digo que você quer, você está preparado para mudar o que é necessário mudar para que você consiga isso? Porque acho que essa é a grande questão. E, no fim das contas, existem 3 passos para você conseguir crescer profissionalmente, crescer financeiramente. E eu quero te explicar um pouco de ciência mesmo nesse sentido, tá? O primeiro passo é decisão. É você decidir. É você falar, efetivamente eu quero isso, e isso se tornar o que orienta todas as suas ações. Eu acho que é isso. Você precisa ter um norte, você precisa decidir que você quer
chegar rumo a esse norte. E você precisa, em todas as suas decisões, todas elas têm que estar a serviço disso. Essa é que é a grande questão. Porque o que eu vejo as pessoas, elas muito perdidas hoje em dia. Eu vejo as pessoas muito, sabe, é um mundo de distrações. Você precisa saber qual é o seu foco e decidir que você quer isso. Só que existe uma diferença entre decisão e escolha. Essa é uma questão científica muito boa. Porque o que é a decisão? A decisão, de acordo com a ciência, tem um livro, um livro antigo de psicologia, Judgment, Decision and Choice, né? Onde ele vai falar sobre isso, Hacklin, o nome dele. E o que é a decisão? A decisão é cognitiva, a decisão é na tua mente, você trazer para si que esse é o caminho que você vai percorrer e não outros. Isso é decisão. Então o primeiro passo é você decidir. Só que não basta decidir, porque o segundo passo é você se comprometer com a sua decisão. É você estar comprometido com a sua decisão. E o que significa isso? Significa você ir para o terceiro passo, que é você escolher. Porque o que é escolha? A escolha é você se matricular na sua decisão e agir de acordo com a sua decisão. Esse é o ponto. Decisão é cognitivo. Decisão é, na tua mente, você estabelece que esse é o caminho e não outros. A vida te dá muitos caminhos. Você vai escolher que esse é o caminho e você não vai percorrer outros. Isso é decisão. O comprometimento, ele vai envolver a escolha. A escolha é você se matricular na sua decisão. É você orientar o seu comportamento, as suas ações baseado na sua decisão. E qual que é um dos grandes problemas que as pessoas têm por aí? É essa dissociação. A pessoa, ela decide que ela quer mudar a vida dela. Só que nas escolhas diárias, naquilo que ela faz, ela não está matriculada nessa decisão. O comprometimento é você estar alinhado em termos de decisões e escolhas. Isso é comprometimento. Porque, gente, sinceramente, se eu perguntar pra você aí, você decide que você quer mudar? Vários de vocês vão falar, eu decido. Só que aí, eu vou perguntar, você se matricula na sua decisão e você vai agir de acordo com ela? Aí, meu amigo, minha amiga, a maioria das pessoas não tem comprometimento. Não se compromete. Então, comprometimento, eu quero que você guarde isso pra sua vida. Tá? Não basta você decidir aí dentro da sua mente que esse é o caminho. É importante. É uma condição necessária, mas não é suficiente. O que você precisa fazer além disso? Você precisa se matricular na sua decisão e fazer com que as suas escolhas diárias elas sejam alinhadas com a sua decisão. É essencialmente isso. Quantas pessoas a gente tem ao vivo, Alexandre? Vamos... 11.500 pessoas. 11.500 pessoas. Quantos likes? 9.3. 9.3. Tá chegando, hein? Tá faltando. Pra ficar pau a pau, tá faltando. Mas é um bom percentual. É um bom percentual. Então, dado isso, eu quero aí, fala comigo. Eu decido e eu escolho. Fala aí no chat pra mim. Eu decido e eu escolho. Eu quero que você não apenas decida, mas escolha junto comigo, construir essa transformação na sua vida. Para isso, gente, existe um elemento muito importante, que é o papel de você ter um mentor. É você ter alguém que te oriente nesse caminho. Para você tomar as melhores decisões, eu decido e eu escolho. É isso aí. Assim que eu gosto. Que alegria, gente. Desculpa eu ter diminuído um pouco o ritmo aqui, é porque quando eu falo dessa história, é uma história que me machuca muito e eu tô ainda me recuperando aqui um pouco. Mas hoje em dia a gente vive um mundo onde a internet, ela faz parecer que você consegue de maneira autodidata conseguir transformações de maneira muito simples e muito fácil. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para você. Você precisa tomar cuidado, porque isso é delirante. Tá? O conhecimento que você tem na internet, ele é ótimo, só que na vasta maioria dele, YouTube é um excelente lugar para você molhar o seu pé na água, só que ele sofre de um problema de falta de profundidade, que é um problema típico das redes sociais. E aí o que acontece é que muita gente acredita que
está se aprofundando e está adquirindo realmente conhecimento, quando na verdade você só está fazendo uma colcha de retalhos de informação. E eu gostaria que você também soubesse diferenciar um mentor, que é fundamental, porque, por exemplo, na minha carreira como professor, eu só cheguei onde cheguei porque tive mentores. O principal, meu querido amigo professor Clóvis de Barros Filho. Querido amigo. Uma pessoa pela qual eu tenho apreço, gratidão e muita admiração. Então, na minha carreira como professor, sem o Clóvis eu não teria conseguido. Ele foi um mentor para mim. Não só ele, teve outros também, ele foi o principal. Na minha carreira como empresário, tive vários mentores, grandes empresários. Hoje faço parte de grupos de grandes empresários. Ou seja, eu sempre gosto de estar em um lugar onde tem pessoas com resultados melhores e maiores do que o meu. Para quê? Para que eu continue aprendendo. E o processo de você ser mentorado por alguém é muito diferente, e você precisa ter essa clareza, é muito diferente você ter um mentor de você ficar seguindo guru, tá? Porque no mundo de redes sociais tem muito guru, certo? E qual a diferença entre um guru e um mentor, tá? O mentor, que pode ser um mentor, que pode ser um professor, e muitas vezes as duas coisas juntas. O mentor, o professor, eles são pessoas... Eu gosto muito de, nessas horas, Alexandre, de falar sobre isso, né? Você tem que buscar pessoas que tenham sabedoria, você tem que buscar pessoas que sejam sábias. Eu vou te dar 2 exemplos de grandes sábios da história, né? Um talvez você não conheça tanto, o outro com certeza você conhece. O primeiro é um cara chamado Sócrates. Sócrates foi um filósofo na Grécia Antiga e ele teve um pensamento tão revolucionário e tão diferente que ele foi a um julgamento e o que estava em jogo nesse julgamento era a vida dele. E aí sabe o que aconteceu? O Sócrates, ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele que influenciou toda a filosofia. A filosofia, para você ter ideia da importância do cara, ela é dividida entre pré e pós-socrática, né? Filosofia de antes do Sócrates e depois. Deram a oportunidade dele no julgamento. Se você quiser ler sobre o julgamento do Sócrates, tem um livro do Platão, que é um dos seus principais alunos, chamado Apologia. Apologia de Sócrates também, às vezes. E o Sócrates deram a oportunidade dele desmentir tudo que ele falava. Para quê? Para ser perdoado e não ser condenado à morte. E sabe o que ele fez? Basicamente, no julgamento dele, ele passou o julgamento inteiro mostrando a hipocrisia das pessoas que estavam julgando ele. Sócrates foi um sábio. Colocou sua vida em jogo por isso e perdeu sua vida. Outro sábio que você conhece é Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus está lá na cruz e ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, você percebe a marca de um sábio, que é o sábio, ele ensina o que vive e ele vive o que ensina. E essa é a diferença que eu quero trazer para você entre guru e entre você ter um mentor, entre você ser guiado por alguém. Busque alguém que vive o que ensina e que ensina o que vive. Porque o que não falta aí é essa vitrine de aparências de internet, né? Essa para mim é uma diferença crucial. Se você não tem um mentor, um professor que te oriente, a probabilidade do seu sucesso e do seu crescimento, ela despenca, porque você vai estar sempre no raso, você nunca vai conseguir se aprofundar. Então, decida quem vai ser a pessoa que vai te orientar, matricule-se nessa decisão e escolha seguir aquilo que essa pessoa te orienta a fazer. Você está aqui comigo nessa aula, você que chegou até aqui. Já teve gente que saiu, tá? Tudo bem, não tem problema, porque eu estou dando aula para você que ficou. Assim como amanhã vai ter gente que vai sair. E eu vou dar aula para essas pessoas amanhã. O que eu quero é, se você decidiu estar aqui comigo, então confie em mim. Continua comigo nas próximas aulas, continua comigo amanhã, continua comigo até o fim da aula de hoje, continua comigo em todas, segue aquilo que eu estou te falando, aplique aquilo que eu estou te falando, porque é isso que vai trazer progressivos resultados que não vão ser da noite para o dia, mas que vão permitir a transformação da sua vida. E que vão te destacar, porque, no fim das contas, gente, você precisa entender que a gente vive hoje uma espécie de império da mediocridade. Tudo é cada vez mais raso, tudo é cada vez mais superficial, tudo é cada vez mais vazio. Para observar as relações amorosas nos dias de hoje, os estudos científicos são claros a respeito do vazio que as pessoas sentem pela superficialidade das relações. As pessoas querem relações mais profundas, mas não conseguem.
olha o raso em termos de intelecto. Tem um livro lindo, você que é pai, você que é mãe, que você deve ler. Deve, é uma obrigação de todo pai e mãe ler. O nome desse livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. É de um neurocientista francês chamado Michel Desmurger. E a palavra crétin em francês, ela pode ser traduzida como cretino, só que eu acho que é uma má tradução. É igual, Alexandre, humor negro, né? Porque é traduzido do francês do noir, que é negro de fato. Só que seria muito melhor se fosse humor sombrio. Entrega muito melhor o significado do que é esse tipo de humor, né? E em francês, crétin é muito melhor traduzido para o português como idiota. Muito melhor, porque cretino em português tem uma acepção de canalha e tudo mais. Então, se eu fosse traduzir esse livro, que não fui, mas seria A Fábrica de Idiotas Digitais. Basicamente, o que ele vai te mostrar nesse livro é que, pela primeira vez na história, nós temos uma nova geração que tem um QI inferior à geração anterior. É um fenômeno que tem sido observado especialmente em países desenvolvidos, e eu acho que todos nós, quando ouvimos isso, temos que ficar embasbacados, porque a gente está falando de uma geração que nasce com a internet, com o celular na mão, e que, apesar disso, tem um QI menor do que da geração anterior. Qual é a hipótese do Michel Desmurger e de outros neurocientistas e cientistas, enfim, muitas vezes da pedagogia e por aí vai? É de que nós estamos delegando o nosso cérebro para máquinas. Tem gente por aí achando que o ChatGPT ele vai pensar por você, né? Olha a concorrência que você tem, meu amigo. Você. A tua concorrência é um cara que acha que ele vai delegar o cérebro dele para um ChatGPT e que ele vai conseguir resultados excepcionais. Infelizmente, a gente vive num mundo da superficialidade. E nesse mundo, a mediocridade vira a regra. As pessoas, elas adoram viver no improviso. Tá? Não é à toa, sobre esse negócio dos jovens, que Finlândia, que é talvez o país modelo de educação. Tá? Quando, nas faculdades que eu dei aula de graduação, sempre tinha excursão para a Finlândia, que é para você olhar as escolas e aprender lá e por aí vai. Modelo de educação. Tá? Finlândia está abolindo o uso de celular, tablet, computador da sala de aula, Eli, e está voltando para caderno, papel, lápis, caneta e por aí vai. Por que você acha? Por quê? Né? Eu não quero ficar demonizando aqui tecnologias, porque se não fosse tecnologia, você não estaria aqui comigo. Eu quero apenas que você entenda que no mundo de hoje, as coisas são rasas, as pessoas vivem no improviso. E quem vive no improviso, meu amigo, vive seguindo a própria intuição. E deixa eu te falar uma coisa que décadas de ciência nos mostram. Tá? Inclusive tem 2 Nobel de Economia graças a esse conhecimento que eu vou te dar aqui, que é o Daniel Kahneman, no começo ali dos anos 2000, e em 2017 o Richard Thaler, tá? Que são 2 Nobel de Economia. Ganharam o Nobel de Economia. A sua intuição, ela é extremamente falha. Se você vive no improviso, você não está tendo os melhores resultados que você poderia ter. Sabe quando a intuição ela é válida, valiosa? Os estudos são claros sobre isso. É quando você é muito experiente em uma coisa. Sabe aquele enxadrista, Davi, que o cara bate o olho no tabuleiro e ele fala branco ganha em 6 movimentos. Isso é intuição, o cara não parou e olhou tudo. Ele bateu o olho e viu isso. Por quê? Tem muita experiência. Sabe você que já enfiou a cara no muro, no amor, 200 vezes, sabe, decepção amorosa, e aí você conhece alguém e fala, esse aí não vai dar bom não, esse aí vai dar ruim. Por quê? Porque você tem experiência, entendeu? A intuição é válida quando você tem experiência. Por isso que um mentor é importante. Porque é um cara que, vou repetir, tá? Ele vive o que ensina e ensina o que vive. E, portanto, tem robustez de experiência. Se você quer se destacar e ser melhor do que 99% das pessoas, eu acho que é um bom momento hoje em dia, porque cada vez mais você tem um nível de mediocridade que virou regra no mundo. Então, a concorrência tá fraca, é isso que eu quero te dizer, entendeu? É a boa notícia que eu tenho para te dar. Tá? O problema é que o mundo tá tentando te puxar para baixo, para mediocridade o tempo inteiro, para superficialidade, certo? Então, eu preciso que você tenha 3 características que são fundamentais de todas as pessoas que têm sucesso profissional e financeiro. Número 1 é protagonismo. É você entender aquilo que está no teu controle e você assumir o que está no teu controle e fazer o teu melhor. Número 2 é você ter uma postura de aprendizagem. Porque você vai errar, você vai tropeçar, você vai se ferrar. Só que você precisa, a cada tropeço e erro, não é errando que se aprende. É caindo, batendo a cara no chão, aprendendo com a queda e levantando e agindo diferente para você não cair de novo. Em terceiro lugar, você precisa ter flexibilidade.
Você precisa ser capaz de mudar. E esse é o ponto, você não pode aceitar a mediocridade. Porque se você aceita a mediocridade, para pensar nisso. Foi te dada a dádiva de você estar nesse mundo aqui com um cérebro humano. Um cérebro que é capaz de se transformar, de melhorar, de se tornar cada vez melhor. Um cérebro que é capaz de se aprimorar. Diferente dos outros bichos, porque nem os mais inteligentes, nem golfinho, nem chimpanzé, nem eles conseguem essa capacidade que nós temos de nos aperfeiçoar ao longo do tempo com essa contundência que temos humana. Cara, se você tem esse privilégio de ter um cérebro humano e você aceita a mediocridade, você aceita... O que é aceitar a mediocridade? É você aceitar menos do que o seu potencial. Cara, você está desperdiçando, isso é ingratidão. É literalmente ingratidão. Aceitar a mediocridade. Então eu quero que você diz aqui pra mim no chat, eu não aceito a mediocridade. Já tem gente dizendo, a Andréia já disse, eu não aceito a mediocridade. Fala pra mim aqui no chat, eu não aceito a mediocridade. O problema é que tem muita gente que acha que é bom, Alexandre, mas não é, né? Não é. O cara acha que é bom, mas não é, né? E aí vem o auto-engano. Tem outra coisa que a ciência documenta, tá? Isso aí, a galera falando, eu não aceito a mediocridade. É isso. Eu não aceito a mediocridade. Tem um fenômeno na ciência chamado efeito Dunning-Kruger. E o efeito Dunning-Kruger, ele basicamente documenta o quê? Ele documenta que quanto mais incompetente a pessoa é, mais ela tende a se achar incrível. Você já viu isso? Aquela pessoa que é muito incompetente, ela tende a se achar incrível. E o problema não é a pessoa que é totalmente ignorante. Não é. O problema é a pessoa que sabe um pouquinho. Porque a pessoa que sabe um pouquinho, ela sabe alguma coisa. Só que ela não sabe o quanto que ela não sabe. Entende, Eli? Então ela não tem consciência do tamanho daquilo que ela não sabe. E aí o que acontece? Ela se acha incrível. Então toma cuidado, porque tem muita gente por aí que não está conseguindo o resultado financeiro e profissional que gostaria, e aí começa a culpar, porque as empresas, não sei o que e tal. Sabe, lembra da história que eu te contei de quando eu estava lá no carro, de quando eu despenquei de chorar, e eu fazia isso, eu ficava culpando o mundo e tal. E eu decidi, eu vou entender o que em mim eu preciso mudar para conseguir esses resultados. Então, no fim das contas, é isso. E aí você precisa desenvolver as competências certas, que eu já disse para você que não são apenas as competências comportamentais. Tem competência, você pode ser excepcional em algumas coisas. Vamos supor que você consegue cuspir um caroço de ameixa a 20 metros de distância. Cara, isso é incrível, velho. É incrível. Se você faz isso, é incrível, é excepcional. Você é excepcional. Só que é completamente inútil essa competência para o seu crescimento profissional, você entendeu? Essa que é a questão. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que está lá investindo em coisas que, cara, é igual ficar cuspindo caroço de ameixa a 20 metros. É difícil? É óbvio que é difícil. Você vai ralar muito para fazer isso. Só que aí a pessoa vira ali e fala, pô, eu tô ralando pra caramba tal e não consigo o crescimento que eu quero. É porque talvez você esteja investindo em algo análogo a cuspir um caroço de ameixa a 20 metros. Entende? Então você precisa desenvolver as competências certas. Qual é o foco da maioria das pessoas? Competência técnica. A pessoa vai se capacitando tecnicamente, se capacitando tecnicamente, se capacitando tecnicamente. Competência técnica é importante, sem ela você não começa a jogar o jogo. Mas o que vai fazer diferença são competências, quero que você guarde isso para sua vida. O que vai fazer diferença, uma vez que você tem competência técnica, que é o mínimo. É o mínimo. O que vai fazer diferença é você construir competências que te transformam em uma pessoa melhor. Porque esse é o ponto. Você quer resultado profissional e financeiro melhor, certo? Esse é o fim da equação. Para você ter resultado profissional e financeiro melhor, você precisa ser uma pessoa que tem as competências que te permitem esse resultado. E eu estou supondo aqui que você, como eu, não nasceu em berço de ouro, herdou milhões e não precisa se preocupar com dinheiro. Senão você acha que você nem estaria aqui, né? Então, já que você não recebeu tudo isso de graça, né? Você vai precisar construir. Só que para ter resultado, você precisa se tornar essa pessoa. E para se tornar essa pessoa, você precisa desenvolver as competências corretas. Eu quero te dar alguns exemplos que eu juntei aqui de alunos meus, tá? Que são exemplos práticos de pessoas que conseguiram... Porque no começo, quando a gente mostrou a introdução, o vídeo de introdução, as pessoas no vídeo de introdução, Davi, elas viram o resultado. Elas viram o aluno falando, pô, dobrei meu salário. Viram, não, agora eu sou uma pessoa diferente. Vocês viram o troféu. Eu quero te mostrar que você precisa de coisas antes disso, tá? Vou te dar o exemplo da Aline, aluna minha, advogada, tá? Ela tinha medo de cobrar dos clientes dela. Então ela cobrava muito menos do que valia o trabalho dela. E não só isso,
tomava calote, porque ela tinha medo de cobrar os caras que não queriam pagar. E tem folgado, né, Davi? O que aconteceu? Junto comigo, ela mudou e hoje, o que acontece? Ela mudou como ela mudou as competências dela enquanto ser humano, ela é outro ser humano. E hoje, ela ganha muito mais dinheiro e ela tem resultados que estão, de fato, alinhados com o valor do trabalho dela. Vou te dar exemplo de outro aluno, Sérgio. Trabalha no departamento de marketing de uma multinacional. E ele não crescia. Por quê? Era um cara meio fechado, não tinha alianças, sabe? Era um cara meio combativo, era um cara difícil, sabe? Essa pessoa de gênio difícil, como a gente diz. E o que acontecia? Estava travando a carreira dele, não conseguia crescer. O que aconteceu? Mudou. Ele mudou enquanto ser humano. Ele mudou as competências dele. Hoje, ele é líder. E aí o que acontece? O bacana é que hoje ele é líder de um time que tem 2 coordenadores, 3 analistas e 1 estagiário. E o que ele está fazendo? Ele está conseguindo construir alianças para crescer na carreira dele. Você percebe? Qual é o resultado? O resultado é que hoje ele ganha muito mais, lidera um time e tem sérias prospecções de crescimento. Mas o que trouxe ele para esse resultado? Ele mudou. Ele se tornou um profissional com competências para que ele conseguisse formar alianças e liderar times. Vou te dar outro exemplo de um aluno meu. Paulo. O sujeito era inseguro, era ansioso, tímido, assim como eu me identifico muito com o Paulo. Ele mudou e hoje está crescendo cada vez mais na carreira dele. E como bônus, por ele ter se tornado uma pessoa que venceu essa timidez, essa retração, ele ainda conseguiu um relacionamento com uma pessoa incrível. Um relacionamento amoroso, de fato. Vou te dar outro exemplo. Aluna minha, Vivian. Trabalhava duro, mas nunca era reconhecida. Sabe, fazia trabalho de mais de uma pessoa, tava lá, trabalhando duro, fazendo hora extra, não era reconhecida. Ela mudou, ela aprendeu a se posicionar da maneira correta. Não é porque tem gente, Alexandre, que acha que se posicionar é você virar não vou usar uma palavra feia aqui, mas é você virar um canalha, né? Você virar uma pessoa egoísta, autocentrada, cavalo é um bom termo, usa-se muito no mundo corporativo. Aquele cara é um cavalo e tudo mais. Não é isso. Saber se posicionar é você saber colocar a postura adequada no momento adequado para você obter o resultado que você deseja. E hoje ela consegue saber mostrar o valor do trabalho dela e se tornou executiva. Saiu de um cargo operacional para se tornar executiva de fato. Líder também, tá? Vou falar de outro aluno meu, Paulo também. Esse também não é o mesmo Paulo, tá? É outro Paulo esse. Procrastinador, indisciplinado, sem foco. E aí o que aconteceu? Por causa disso, quando você é procrastinador, quando você é indisciplinado e quando você não tem foco, você não consegue colocar em prática as coisas que você promete para si mesmo. O que ele queria? Ele queria concurso público. E você deve concordar comigo que uma pessoa que quer concurso público, é procrastinadora sem foco, indisciplinada, ela dificilmente vai conseguir. Pois é, o que a gente fez? Ele mudou. Ele mudou enquanto ser humano. Para quê? Para conseguir ser uma pessoa mais focada, mais disciplinada. Resultado disso, passou no concurso público, hoje é escrivão na Polícia Federal. E um escrivão na Polícia Federal ganha muito bem. Outro aluno meu, Marcelo, também indisciplinado, sem foco, só que ele é um pouco diferente. Porque no caso do Paulo, ele era um procrastinador indisciplinado sem foco, daqueles que não conseguem se colocar para fazer as coisas, tem dificuldade de se obrigar a fazer o que precisa ser feito. No caso do Marcelo, o Marcelo é um pouco diferente. Ele é um cara que é sem foco, mas ele sabe avoado. Sabe aquela galera que é cheia de ideia, Davi? Tipo, cheia de ideia, mas não coloca nada em prática. E aí, várias ideias, aí ele começa a colocar em prática, não consegue manter constância, porque vem outras ideias e tudo mais. Pois é, junto comigo ele mudou. Quando ele entrou no meu curso, a empresa dele era só dele. Ele tinha uma empresa que era uma eu-presa, né? Como existem muitas aí pelo Brasil. Hoje, a empresa dele, anos depois, tem 8 funcionários, está crescendo e tem perspectivas de crescimento mesmo em meio a essa crise econômica. Você postou no Instagram uma frase bonita disso, o que tem que fazer? Não lembro. Não lembro. Estão me perguntando aqui coisa... um post do Instagram, eu não lembro se eu fiz. Vou falar da Marina. Marina é outra aluna minha. Eu trouxe alguns casos reais para você ver, porque eu tô te mostrando esses casos para você ver que talvez você aí, quem se identifica, fala assim, eu sou igual o Paulo, eu sou igual o Marcelo, eu sou igual a Vivian. Porque são padrões humanos, gente, e as pessoas são assim. Vou te dar outro exemplo da Marina. A Marina é o oposto do Paulo, sabe? O Paulo era aquele cara procrastinador, sem foco, indisciplinado. A Marina é aquela pessoa, sabe, perfeccionista no limite, assim?
excessivamente disciplinada e perfeccionista ao ponto de que ela queria tanto que as coisas ficassem do jeito perfeito que ela não tirava nada do papel. Porque perfeccionismo as pessoas acham que é uma coisa boa, ele não é não. Perfeccionismo paralisa e paralisa muito. Excesso de zelo pode fazer com que você de fato fique paralisado. E aí o que aconteceu? Juntos a gente passou por um processo de mudança. O que ela fez? Ela mudou enquanto ser humano, aí ela fez uma cama de dinheiro. Quando eu digo fez uma cama, não sei se você conhece esse termo. Ela juntou uma graninha para ela conseguir aguentar o tranco, largou o emprego dela e hoje ela está construindo um baita de um negócio digital que está crescendo progressivamente. Ela que era uma pessoa que não conseguia tirar as coisas do papel, hoje conhece. Outro aluno meu, João Paulo. O João Paulo, estagnado na coordenação, em nível de coordenação. Trabalhava dentro de uma empresa, estagnado em nível de coordenação. Ele não conseguia subir para gerente. Tá? Entrava em processo seletivo, não conseguia, dentro da própria empresa, não conseguia, começou a olhar para fora da empresa, não conseguia. Primeiro ele começou a achar que era uma questão da empresa. Eles não querem me promover e não sei o que mais. Aí ele começou a fazer processo seletivo fora, não conseguia. Tá? Ou seja, ele precisava mudar alguma coisa. O que ele fez? Ele mudou. Ele era um cara que fazia o trabalho de mó galera, sabe aquele cara que fazia o trabalho de mó galera, vivia no operacional, ficava lá, trabalho de execução operacional. E qual foi o resultado da mudança dele? Ele mudou, ele aprendeu a se posicionar melhor, ele aprendeu a mostrar o valor dele para a liderança e hoje foi promovido, já ocupa um cargo gerencial e já está mais próximo dos níveis estratégicos da empresa onde ele trabalha. E eu quero falar de uma última aluna minha que é a Amanda. Tá? A Amanda estava desempregada. Bom currículo, tinha um bom currículo, mas estava desempregada. Ia nas entrevistas, porque o currículo dela era bom, não conseguia performar na entrevista, e aí o que acontecia? A autoconfiança dela ia sendo corroída. O que a gente fez junto? Ela mudou, ela aprendeu a se portar adequadamente numa entrevista de emprego, a mostrar, contar a história do valor dela de uma forma que as outras pessoas enxerguem o valor dela tanto quanto ela enxerga, e o resultado disso é que ela conseguiu múltiplas ofertas de emprego e hoje está empregada. Então, o que eu quero que você entenda de todos esses casos que eu te falei, que são alguns casos de alunos meus, eu quero que você entenda que todos esses casos de sucesso, eles são frutos de mudanças comportamentais. E eis o ponto. As competências que vão virar o jogo para você não são as competências técnicas, são as competências comportamentais que vão permitir a você se tornar um ser humano melhor, diferente desse que você é hoje, capaz de entregar melhores resultados e de obter melhores resultados, e isso vai fazer com que sua carreira cresça e seus resultados financeiros acompanhem. E eu me encaixei em todos os perfis. Teve alguém que se encaixou em todos? Aí é sacanagem, aí você tá precisando de uma... Mas fica comigo aqui que eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Então você tá no lugar certo. A pessoa que fez gabaritou, né? Gabaritou. Então você tá no lugar certo, tá? Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é te ensinar uma habilidade técnica. Vamos supor, né? Vamos supor que o Eli aqui, ele é o cara que opera o nosso audiovisual, né? Ele tem a capacidade técnica de fazer tudo isso. É ele que está aqui operando essa live para que a live seja possível. Então eu não vou te ensinar uma competência técnica específica. O que eu vou te ensinar é você que já tem a competência técnica, eu vou te ensinar você ir para o próximo nível. Eu vou te ensinar, porque a competência técnica ela te leva do zero, do ruim, ao ok. Eu quero te levar do ok para o bom e do bom para o excelente. Assim como todos esses meus alunos que tiveram resultados práticos, assim como todos que você viu no vídeo de introdução aqui dessa aula. Eu quero que você aprenda que para você mudar enquanto ser humano, você precisa duvidar da sua intuição. Porque a tua intuição, ela geralmente diz assim: ah, Pedro, mas esse é meu gênio, esse é meu jeito. Baboseira. Isso, tem gente que usa, Davi, tem gente que usa astrologia para justificar. Não, é porque eu sou touro, eu sou teimoso mesmo, entendeu? Para de usar astrologia para justificar o fato de que você é uma pessoa desagradável e não quer mudar, né? Seja honesto com você mesmo, tá? Então, você precisa tirar da tua cabeça essa história de esse é meu gênio. Outras pessoas gostam de apontar o dedo para fora. Existe um fenômeno na ciência documentado recentemente que é chamado de tendência ao vitimismo interpessoal. É aquilo que tipicamente as pessoas chamam de vitimismo, mas
Existe um termo científico de fato para isso. É uma característica onde a pessoa se posiciona frequentemente como vítima, e aí o que acontece? Ela fica apontando. Sabe? Não consigo o emprego, não consigo a promoção, não consigo ganhar mais, não estou conseguindo me desenvolver. A culpa é do meu chefe, a culpa é do mercado, a culpa é do mundo, a culpa é da economia. E é curioso que essas pessoas, sempre que apontam culpados, elas apontam para coisas que estão fora do controle delas. E eu quero que você perceba que existe uma certa conveniência em você apontar culpados sobre os quais você não tem controle nenhum. Afinal de contas, se você não tem controle nenhum, você não precisa mudar nada. Você continua do exato mesmo jeito. Então toma cuidado, porque eu quero te deixar claro, faz muito mal para você ser uma pessoa que tem essa tendência ao vitimismo interpessoal. É claro que pode ser que a situação em que você está não é culpa sua. É claro que muitas das coisas ruins que acontecem na sua vida não são culpa sua. Mas apesar de não ser culpa sua, você tem responsabilidade de fazer o melhor que você pode com aquilo que está ao seu alcance, de melhorar enquanto ser humano, para você conquistar competências que vão permitir que seus resultados profissionais e financeiros melhorem. Então, eu quero que você entenda que todos esses exemplos que eu te dei, eles confirmam apenas uma coisa. Quando você tem o conhecimento certo, os protocolos certos, porque o que eu faço com esses meus alunos? Eu basicamente oriento eles de acordo com a individualidade deles. Porque para pensar nos dois exemplos que eu dei, tá? Eu te falei de um aluno que ele é indisciplinado, sem foco e procrastinador. E aí eu te falei de uma aluna que ela é excessivamente disciplinada e perfeccionista. São totalmente diferentes. Então você precisa de conhecimento e de protocolos adequados a você, a sua individualidade. Eu vou falar muito sobre isso nas próximas aulas, Davi. Né? Como você busca protocolos de mudança que são alinhados a quem você é. E esse é um dos grandes problemas de conhecimento na internet. Que são meio que receita de bolo geral, aí a pessoa tenta aplicar isso na vida dela e não tem resultado. Por quê? Porque receita de bolo geral, meu amigo, não vai funcionar. Você tem características que são só suas, padrões que são só seus, uma história que é só sua. E você precisa de conhecimentos e de protocolos, de mudança, de desenvolvimento de competências que são adequados à sua individualidade. E eu vou falar muito sobre isso, repito, nas próximas aulas. E eu quero agora que você faça junto comigo um exercício prático. Eu quero que você faça um exercício prático. E a gente vai mandar o resumo desse exercício para vocês no grupo de WhatsApp do evento, tá? Vai ter bonitão, feito pela nossa designer. A gente deve mandar isso amanhã ou talvez depois de amanhã, vai depender do tempo. Amanhã? Amanhã. Amanhã no grupo de WhatsApp. Então, o Davi não, que não é o Davi, é o Eli. É que é Davi, Eli rima, eu confundo os dois. Eli, bota o QR Code para as pessoas entrarem. Se você está na sua televisão, o grupo de WhatsApp do evento, ele é onde muitas coisas serão enviadas. Por exemplo, a gente vai mandar os mapas mentais dessas aulas. Todas essas aulas aqui a gente vai fazer um resumo de mapas mentais e a gente vai mandar isso no grupo de WhatsApp. Isso vai demorar um pouco mais porque eu preciso fazer esses mapas mentais e aí a designer precisa terminar. Mas isso vai ser enviado no grupo de WhatsApp do evento. Então se você não está no grupo de WhatsApp, o link está fixado no topo do chat, se você está no computador aqui, se você está no celular aqui embaixo, tá? E se você está na sua TV, tem o QR Code que o Eli vai colocar para você entrar no grupo de WhatsApp do evento. E aí você vai receber os materiais extra, inclusive o resumo desse exercício prático que eu quero fazer aqui com você. Vamos lá. É um exercício prático que eu quero que você faça agora. Eu quero que você pegue uma folha de papel e escreva. Eu gosto de escrever na folha de papel. Se você está no tablet ou tem um tablet, enfim. Eu quero que você tire da sua cabeça. Eu não quero que você faça isso só dentro da sua cabeça. Eu quero que você tenha isso em alguma coisa física. Tá? Se você não tem aí uma caneta e um papel à sua frente ou um caderno, espera amanhã lá no grupo do WhatsApp chegar. Você pode imprimir, inclusive, e fazer no próprio documento que você vai receber lá. Tá? Mas eu quero que você responda algumas perguntas. E é um exercício muito importante para a sua transformação profissional e financeira. Primeira pergunta que eu quero que você responda é: quanto você ganha hoje? Quanto você ganha hoje por mês? Tá? Vamos supor que você ganha 5 mil. Aí você vai escrever lá, quanto você ganha hoje? 5 mil. Segunda pergunta que eu quero que você responda: quanto você gostaria de ganhar? Vamos supor que você queira ganhar 15 mil. Então, eu quero ganhar 15 mil. Tá? Terceira pergunta, e essa eu preciso que você pense bem nela e que você escreva. 3 grandes sonhos que esse dinheiro permitiria a você conquistar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha um sonho, gente. Eu sei que esse é um sonho que muitos de vocês têm.
se você era como eu. No apartamento que eu morava quando eu entrei em São Paulo, Davi, o chuveiro era muito ruim, cara. Era um apartamento daquele, sabe, de 3 andares, bem comprido assim, né? E aí eu morava no terceiro. Primeiro que quando chovia, alagava o apartamento. Então eu já tinha que colocar as panelas, eu olhava a previsão, já colocava a panela na posição, né? E deixava lá, e voltava e estava alagado. Segundo, o chuveiro era muito ruim, gente, muito ruim. E fazia muito frio dentro do apartamento. Pra você ter ideia, eu não sabia o que era frio. Eu vim do litoral de São Paulo, é quente lá. Cara, nesse apartamento, eu lembro uma noite de frio em São Paulo, que tava, sei lá, uns 12 graus, uma coisa assim. Eu fiz assim, sabe? E tava saindo fumaça da minha boca dentro do meu quarto, fechado. Esse era o nível de frio do apartamento, porque as janelas entravam vento, era horrível. E o chuveiro era muito ruim. Então, o que acontecia? Para tomar banho naquele chuveiro, eu tinha 2 opções. Tinha o morninho, que era horrível no frio, era praticamente gelado, e tinha um pouquinho mais quente. Só que um pouquinho mais quente, se eu ligasse, o banho tinha que durar precisamente 7 minutos. Porque em 7 minutos caía a luz da casa inteira, entendeu? Então eu tinha que cronometrar e eu tinha que... E aí era um negocinho de água assim. Um sonho que eu tinha, gente, era ter um bom chuveiro. Hoje, graças a Deus, eu tenho um excelente chuveiro na minha casa, né? Mas claro, isso não é um grande sonho. Você pode ter grandes sonhos. Um grande sonho que eu tinha era proporcionar para minha mãe uma vida incrível. Era oferecer para minha mãe um excelente lugar para ela morar, ela poder comer o que ela quer, ela poder fazer o que ela quer, ela poder ter liberdade. Esse é um grande sonho que eu tinha, né? E o dinheiro, ele me permitiu esse grande sonho. Tá? Outro grande sonho que eu tinha era chegar a um ponto da minha carreira onde eu posso ajudar outras pessoas a crescer profissionalmente. Esse é um grande sonho que eu tinha, né? E é um sonho que eu hoje, graças a Deus, consigo realizar e estou realizando ele aqui junto com você hoje. Então, a terceira pergunta é essa que você vai responder. Quais são 3 grandes sonhos que esse dinheiro permitiria você conquistar? Tá? Aí vem a quarta pergunta, e ela é muito importante. O que você precisa mudar em você para chegar lá? Para ganhar esse dinheiro. Porque lembra do que eu te falei? Lembra do exemplo de todos os meus alunos? Você precisa mudar quem você é para você conseguir os resultados que você deseja. Você precisa desenvolver competências que você não tem para você conseguir os resultados que você deseja. Talvez você nem saiba quais são essas competências. Calma, a gente está aqui para te ensinar isso. Mas o que você precisa mudar? Às vezes você tem alguma coisa aí em você que precisa mudar e está te impedindo. E a maioria das pessoas, eu vou te falar, sabem. Você sabe uma coisa que você precisa mudar e que você pode mudar e que permitiria a você melhorar os teus ganhos e os teus resultados profissionais. Então a quarta pergunta é essa. O que você precisa mudar em você para chegar lá? Aí vem a quinta pergunta, e essa é super importante. Quanto está te custando por mês não ter o conhecimento para você se tornar essa pessoa? Para pensar nisso. Vamos usar o exemplo aqui que eu dei, Davi. Você ganha 5 mil hoje, você quer ganhar 15. Tá? Existem algumas coisas que você precisa mudar em você para você conseguir isso. Quanto está te custando por mês? Ora, está te custando 10 mil. 15 menos 5 que você ganha hoje. Todo mês está te custando 10 mil. Você não ter o conhecimento que vai permitir você se tornar essa pessoa que vai conquistar esses resultados. E aí a última pergunta, eu quero que você veja isso por ano. Quanto está te custando por ano? Basta multiplicar por 12. Vamos ver o exemplo que eu acabei de te dar aqui. Você ganha 5, você quer ganhar 15. Ou seja, está te custando 10 mil o conhecimento que você não tem. Eu quero que fique claro para você, nada é mais caro do que a ignorância. Nada. Para pensar, você que já se ferrou muito aí na vida amorosa. O que você tem hoje que você não tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás? Conhecimento. Que te permite que você não se ferre de novo da mesma maneira. Se você tivesse o mesmo conhecimento que você tem hoje, olha quanto sofrimento você teria evitado na sua vida amorosa. O mesmo vale para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional e financeiro. É o conhecimento que não tem, é o conhecimento que você não tem aí, que é a diferença entre o resultado que você quer e o resultado que você tem agora. Então, eu quero que você, em primeiro lugar, veja quanto está te custando por mês não ter esse conhecimento. Pode ser 10 mil nesse caso. Multiplica por 12. Está te custando 120 mil por ano. Aí 120 mil, eu não vou te fazer mais conta, mas vamos dar um exemplo aqui, Davi. 120 mil por ano, tá? Aí a pessoa está falando de 240 mil em 2 anos. Aí a pessoa está falando de 360 mil em 3 anos. Vamos supor que você investe esse dinheiro e que você tem ganhos exponenciais. Isso significa que você estaria há poucos anos do teu primeiro milhão.
E, no entanto, infelizmente, muita gente não percebe que não tem nada mais caro do que a ignorância. Do que não ter o conhecimento que vai te permitir se tornar a pessoa que terá os resultados que você deseja. E o que eu quero que fique claro com esse exercício, e a gente vai mandar o resumo do exercício amanhã no grupo do WhatsApp, é que você está perdendo dinheiro por não ser a pessoa que você poderia ser. E eu quero garantir que você poderia ser essa pessoa. Porque muitas vezes tem gente aí que vai falar assim, sabe, o teu auto-engano, gente, não existe mentira mais contundente do que as mentiras que a gente conta para nós mesmos. Tá? Ciência sobre auto-engano é muito, muito interessante. Por quê? Vem aí na sua cabeça ideias como, comigo é diferente, eu não tenho tempo, eu sou velho demais. Aí o cara que é mais jovem fala, eu sou novo demais. É muito louco, né? Ou então, eu não tenho condições, o mundo é difícil. Teu auto-engano, ele vai manifestar objeções aí dentro de você, e essas desculpas, elas costumam ser de duas origens, tá? Muitas vezes é porque você não tem autoconfiança. Então a pessoa que tem baixa autoconfiança, ela muitas vezes pensa essas coisas, eu não vou conseguir, comigo é diferente, ou às vezes é porque você tá com a cabeça pequena. É pessoa de cabeça pequena mesmo. E o bacana é que você consegue expandir. Teu cérebro é uma máquina incrível de transformação. Então eu quero que fique claro aqui pra você uma coisa. E eu quero combinar uma coisa com você. Bora combinar uma coisa, eu e você aqui, tá? Você nunca mais vai dizer isso, sabe? Não é pra mim, comigo é diferente, eu não consigo. Eu não quero mais que você diga isso. E eu quero que você, em vez de ficar olhando para as dificuldades, porque vai haver, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu quero que você olhe para tudo que você pode conquistar se você desenvolver essas competências na sua vida. Abandona essa mentalidade fixa. Esse é um termo da Carol Dweck, né? Grande professora, grande psicóloga. E traz uma mentalidade de crescimento. O que é mentalidade fixa? É quando você acha que as coisas são imutáveis, difíceis demais de mudar e, portanto, não vale tanto a pena você mudar. Ela tem um belo livro, Mindset, né? Best-seller. Eu recomendo esse livro a todo mundo. Eu quero que você adote uma mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade onde, na tua postura de agir e de viver, nas tuas decisões e escolhas alinhadas, você entende que você é capaz de mudar. Eu não estou falando para você ficar se comparando com outras pessoas, mas eu estou falando que em relação a quem você era ontem, amanhã você consegue ser melhor. E assim, a gente tem toneladas de ciência nos mostrando isso, e não só isso, a gente tem toneladas de ciência mostrando que pessoas que adotam essa mentalidade são pessoas que têm uma probabilidade muito maior de sucesso profissional e financeiro. E, portanto, é você adotar essa mentalidade onde você aceita dentro do teu âmago que você é uma pessoa capaz de se transformar, tá? Te dou um exemplo disso. Coisas que eu te falei aqui nessa aula te incomodaram, certo? Talvez tenham te incomodado. Como é que você lidou com esse incômodo? Você lidou com esse incômodo ficando com raiva de mim? Me criticando ou dizendo que comigo é diferente e por aí vai? Ou você lidou com esse incômodo, tipo, tá incomodando, mas o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso mudar isso? Essa é a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E aqui eu trago a frase, eu adoro essa frase, ela é de uma querida amiga e de uma pessoa que eu admiro muito, que já trabalhou com a gente como parceira e ela é esposa de um querido amigo também, que é a Priscila Zillo, grande empresária, tá? Monstra de resultados excepcionais, mas além disso um baita ser humano. E ela diz o seguinte, cada um tem a vista da montanha que se propõe a escalar. Eu adoro essa frase. Cada um tem a vista da montanha que se propõe a escalar. E aí eu te pergunto, qual é a montanha que você precisa escalar para se tornar a pessoa que vai ter os resultados profissionais e financeiros que você sonha? É isso. Você precisa ter clareza disso. E é por isso que eu recomendo que você faça esse exercício. Você precisa ter clareza de quanto você perde graças ao conhecimento que você não tem. Quando você tiver essa clareza, você está preparado. Esse é o ponto. E esse é o meu compromisso com você. O compromisso que eu tive no começo da aula. O compromisso é: chega. Chega de você não viver o potencial que você tem. O compromisso é que chegou a hora de você desenvolver tudo aquilo que você precisa desenvolver verdadeiramente para você ganhar mais dinheiro do que 99% das pessoas, para os seus resultados profissionais e financeiros serem melhores do que 99% das pessoas. Para você fazer parte do pequeno, do seleto grupo de pessoas que estão no topo do 1%, no 1% que são melhor remunerados no nosso país. Esse é o meu compromisso com você. Meu objetivo hoje foi te mostrar qual é a mentalidade que você tem que ter para se destacar das outras pessoas e, sobretudo, você entender qual é o caminho, porque é esse, é você se tornar uma pessoa diferente com as competências certas.
Olhe para suas competências e veja se você não está investindo nas competências erradas. Quando esta aula aqui terminar, fique aqui, porque é muito importante. Vai aparecer o trailer da próxima, Davi. E aí você tem que ativar a notificação da próxima aula, para quê? Para você ser avisado assim que eu entrar ao vivo. A vida acontece, você tem as suas correrias. Então, quando esta aula aqui terminar, você vai ficar e você vai ativar o trailer da aula próxima, tá? Então vai aparece o trailer, você vai ativar no trailer a notificação da próxima aula. Mas a aula de amanhã ela é muito importante, muito importante. Por quê? Porque na aula de amanhã eu vou te falar a respeito de competências fundamentais para que você comece a se desprender de hábitos que são extremamente prejudiciais para o seu conhecimento. E não só para o seu conhecimento, mas para o seu desenvolvimento e, portanto, para os resultados profissionais e financeiros que você tem. Então eu quero te mostrar amanhã algumas coisas que são muito comuns, estão na vida da maioria das pessoas e que, infelizmente, as pessoas não entendem que esses hábitos são como âncoras que estão te impedindo de crescer profissionalmente e de crescer financeiramente. Então, uma aula absolutamente imperdível e eu quero todos vocês já lá junto comigo. Você que vai estar lá junto comigo, diga eu me comprometo aí, eu me comprometo no nosso chat. Você manda uma chuva de cérebro, não pedimos nenhuma chuva de cérebro nessa aula, Davi. Essa aula foi mais pauleira mesmo, né? Manda uma chuva de cérebro, inunda o nosso chat de cérebro se você gostou da nossa aula, se você expandiu um pouco os horizontes do seu pensamento e se você está preparado para mais conhecimento amanhã, onde juntos a gente vai continuar mais um degrau do seu crescimento profissional para você ter melhores resultados financeiros na sua vida. Eu quero agradecer demais você. A gente tem o último slide lá, ô Alexandre? Eu quero agradecer demais você e eu quero... Tem o último slide? Não sei se tem. Vê se tem. Aí a galera aí, manda uma chuva de zero. Quantas pessoas a gente tem ao vivo, Alexandre, ainda? Temos 10 mil pessoas. Olha só, é uma galera muito comprometida, né? Então, gente, o que eu quero é que você esteja junto comigo amanhã. Tem a frase ou não tem? Não consegui uma frase? Amanhã eu mostro a frase, não tem problema. Amanhã eu mostro. Não, amanhã a gente vai ter mais. Amanhã eu vou mostrar o vídeo pra vocês da vista do apartamento da minha mãe. Minha mãe tá assistindo aí, beijo pra minha mãe que eu amo demais. Vista do apartamento da minha mãe é melhor do que a do meu apartamento e é isso que me enche o coração de alegria, saber que ela acorda todo dia pra essa vista ao mar. Mas um dia eu também terei uma vista assim. Hoje em dia é só prédio a minha vista aqui em São Paulo, Davi. Faz parte, né? Oceano de asfalto aqui em São Paulo. Aí amanhã eu mostro um vídeo da vista. Tem a frase já? Ah, o Eli encontrou a frase. Mostra a frase, vira aqui pra mim pra eu ver ela aparecer, o Alexandre. Mostra a frase, não, tem um delayzinho, né? A gente vive em um mundo, e eu quero que você printe isso, eu quero que você compartilhe isso lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu... O que mais tem? Snapchat? Ninguém usa Snapchat, né? Não sei. Tá? A gente vive em um mundo onde tudo é raso como uma poça d'água. A gente vive um mundo onde a superficialidade é a regra. A gente vive um mundo onde, infelizmente, as pessoas ficam no raso e tudo no mundo te puxa para o raso. Tá? Então, se você deseja se destacar profissionalmente, se você deseja melhores resultados financeiros, você já sabe o que você tem que fazer. Em um mundo onde tudo é raso como uma poça d'água, seja um oceano. Invista na profundidade. Dedique-se à profundidade. Esse é o caminho. E aí eu quero que você no chat coloque aí #SouOceano. Você não aceita ser poça d'água. Eu quero que você tire um print aqui e eu quero que você coloque lá no teu Instagram com a #SouOceano. Porque eu quero oceanos aqui junto comigo. Pessoas que estão dispostas a se dedicar à profundidade. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês aqui. Continua aqui para você ativar a notificação da próxima. Vai aparecer o trailer da nossa próxima aula assim que encerrar aqui e vai encerrar daqui a pouquinho, mas eu quero do fundo do meu coração agradecer a você por todo o carinho, por toda persistência em uma terça-feira quente dessa de você estar aqui junto comigo, porque eu te garanto, chegamos a 13 mil e agora a gente tem aí 10 mil pessoas que continuaram aqui. Então você já merece parabéns. E amanhã estaremos juntos de novo para mais uma aula que vai virar a chave do seu crescimento profissional e do seu crescimento financeiro. Muito obrigado, grande abraço, beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Valeu! O resultado que eu obtive, graças ao que eu aprendi com o professor,
Eu passei em um concurso da SEDUC, Secretaria de Educação, no ano passado. Era uma vaga para minha localização e eu passei nessa vaga. Vivia paralisada, com medo, estagnada, medo extremo de tudo e um pouquinho aplicando no meu dia a dia, um pouquinho do conhecimento que o professor, ao longo desses anos, eu consegui evoluir. Em 2 anos, o que eu não consegui em 45 anos. Eu me sentia péssima. Eu não saía do lugar. Eu paralisada. Deixava a vida me levar. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Eu deixava a vida me levar. E como eu me sinto agora, né? Que eu obtive resultados. Eu sou outra pessoa. Graças ao professor. E eu sou a prova de que os cursos do professor são o melhor investimento da vida. Eu digo isso com toda a certeza do mundo. Uma frase que o professor postou nas redes sociais esse dia: parabéns se você que tentou e falhou, porque a maioria nem tenta. Eu fui assim durante 45 anos da minha vida. Eu não tentava. E de 2 anos pra cá que eu comecei a aplicar os conhecimentos do professor, eu consegui passar num concurso. Eu era a maioria. Eu não tinha nem coragem de tentar.